Encontrei com a Sinira aí embaixo. Foi reclamar da taxa extra desse mês com a dona Álvara. Dona Álvara foi, levantou a blusa assim e mostrou uma cartucheira pra ela. Você acredita? É aquele demônio agora anda armado? Cheirinho bom. Ah, bom, né, Arnaldo? Achei que você não ia reparar, não ia perceber. É perfume novo? É tempero, Arnaldo. Olha aqui, cebola, alho, cominho e um toquezinho de hortelã pra dar um pouquinho de frescor. Arnaldo, eu cozinhei. O doutor tinha toda a razão. O perfume é novo. Nunca antes essa cozinha teve cheiro de comida daí. E o fogão tá reagindo bem? Ah, se comportou direitinho. Já o forno, um pouco mais temperamental. Mas eu botei ele nos eixos, porque forno precisa de limite. Ele não queria reagir, né? Veio cheio de manha, não queria acender. Mas aí eu olhei pra ele, dei uma gritadinha e disse: se continuar causando problema, eu nunca mais te limpo! E a craca te come daí! No instante preguiçoso fez pum, acendeu. Vai, Arnaldo, senta, pô. Será, Rita? Olha, Rita, você não me leve muito a mal, sabe? Mas eu me sentiria mais seguro se você provasse na minha frente. Arnaldo, assim você vai me ofender. É, mas eu prefiro ofender você do que ofender o meu dente, né? Porque, afinal de contas, a última vez que você cozinhou, eu quase rachei o meu molar com um pedregulho que você esqueceu no feijão. Ah, lá em Pato Branco tinha uma mulher de nome Sheila Soares. Então, ela empurrava tudo assim pra dentro da panela, revirava os olhinhos e dizia: tenho preguiça daí. Uma vez o marido de Sheila, o Leco Betume, tava comendo, começou a passar mal, teve uma obstrução intestinal, acabou sendo operado. Vocês acreditam que o cirurgião tirou uma estátua de dentro do intestino? De dentro do intestino do Leco Betume. Pronto, olha aí. Entrou em delírio. Estátua feita... Do feijão que a Sheila nunca tava. Olha, por um triz que o Leco não bateu as botinas. E vem cá, Bozena, essa estátua tinha forma de quê? Eu não sei porque eu não cheguei a ver. Mas quem viu disse que é uma cópia fidedigna, assim, exata da Vênus de Milo. Ai, tá lá no Museu de Lendas e Mistérios de Pato Branco. Junto com a bota dessa berenice e da moenda de Inhotridente, que moía o grão e sumia com a farinha. Mas como assim moía o grão e sumiu? Dizem que no fundo da moenda tinha uma passagem pra outra dimensão. Eu não sei porque eu nunca entrei, mas eu sei de gente que foi e não voltou. E se voltou, voltou moída daí. Olha, Bozena, eu vou te contar uma coisa. Você fica falando essas coisas assim, de repente você encontra uma pessoa desavisada, assim, mais aborrecida, a pessoa te interna, hein? Vou te contar. Ah, pelo amor de Deus, tudo isso pra exaltar a qualidade. E depois é o seguinte, o feijão hoje em dia, a Bozena, já vem catado, tá? E mais ainda, o meu prato não leva feijão. Isso aqui é uma receita da Celinha que se chama arroz soberbo. E olha só, a gente olha pra cara dele, a gente vê que ele é soberbo mesmo, né? É, chega a ser até antipática, sabe? Não, ele não cumprimenta ninguém. E depois, então, quando sobra, a gente coloca na geladeira, precisa ver. Ele olha assim pra manteiga com o nariz torcido, muito rançosa. Coitada da manteiga me confessou isso aos prantos. Prova, Arnaldo, prova de uma vez, vai, vem. Tem certeza? Fui guiado por uma mão fantasmagórica que me fisgou e veio me puxando, igual a desenho animado. Que cheiro é esse? É o meu arroz soberbo. Você quer, meu filhote? Calorias, calorias, calorias! Vem, filhão, olha aqui, olha aqui. Não, meu. Toma, Arnaldo. Ô, meu pai, né? Mas isso tá dos deuses. Come, Arnaldo! Gente, mas tá uma maravilha. Quem que fez isso? Eu fiz! Soem as trombetas! Rita cozinhou! E o meu arroz soberbo é mesmo soberbo!
Esse cheiro tá vindo daqui? Não, mas é impressionante. A única coisa que não envelhece do Mário Jorge é o olfato. Olha lá, parece um urso polar velho farejando uma foca. Geralmente as focas estão em melhor forma do que você. Mário Jorge, pelo amor de Deus, prova essa comida que a Rita Coelho. Então não foi ela que fez? Eu já te contei a história do estrogonofe que ela fez com um cliente? Olha aqui, ô Mário Jorge, eu fiz aquele estrogonofe, foi pra te ajudar, entendeu? Você veio aqui fazer o quê? Vim contar a história do teu estrogonofe. Estrogonofe que ela aprendeu com a Rejane, um vômito de gato. Ainda botou umas cebolinhas ácidas, estragou a minha venda, perdi tudo. O cliente se levantou no meio do jantar, achei que ele ia ao lavabo urinar, ele saiu pela porta da frente e nunca mais voltou. Ou seja, perdi dinheiro por causa dos dotes culinários desta foca. Olha aqui, põe-se pra fora. Pelo amor de Deus! Para de brigar, vocês dois. Mário Jorge, prova esse quitute aqui que ela fez. Você não vai se arrepender, isso aqui é papa fina, vai por mim. Olha, vocês sabiam que brigar na hora de comer faz muito mal? É verdade. Eu acho que eu sou como eu sou, assim, à deriva, graças a vocês. Eu nunca conheci harmonia no lar. Quando papai ia me dar papinha, eu sempre acabava com fome e a papinha no chão. Culpa sua! Vou dizer, nunca conseguiu acertar a colher. Olha que eu fazia aviãozinho. Olha o aviãozinho. Ele pegava, parecia um macaco-aranha, pegava o que quer que fosse que estivesse à mão e jogava, tentando abater a aeronave. Uma vez, jogou o saleiro na minha cara. Sorte que eu tive reflexo rápido e me desviei. A pobre da tia Coreta estava atrás, acertou o olho da tia Coreta. Tia Coreta teve que usar um tapa-olho até o fim da vida. As crianças chamavam a tela de Coreta perna de pau. Sabe por que você é assim, a deriva? Porque você não tem vergonha na cara. Nisso você puxou a tua mãe. É melhor dar comida pra ele, senão o cavalo louro vai começar a escoicear todo mundo. Anda, come! E vê se te cala, homem! Bem, já botei o almoço na mesa. O que é que você está comendo, Mário Jorge? Eu? Não tô comendo nada. Eu prove esse arroz que ela fez, mas eu não cheguei a comer. Não tô querendo nada, eu não quis nada. Foi você que veio pra cá atraído pelo cheiro. Então deixa isso aqui, vai, Mário Jorge. Rita, leva mal não, tá? Mas é que depois eu que sofro. Mário Jorge tem um estômago que não é nada católico. Ai, lá em Pato Branco, Por favor, mas hoje tá demais. Tá demais hoje. tinha um homem chamado Jorge Tomasi que tinha um estômago tão católico, mas tão católico, que ele só ia à missa pra comer. Desde pequenique, eu ficava mastigando durante todo o sermão. Uma vez o padre foi dar uma bronca nele, ele engasgou, acabou cuspindo uma azeitona que acertou o olho de Elisabetta Santos. Elisabetta? Nossa, achei que lá em Pato Branco todo mundo só tinha nome que terminasse com E. É verdade. Só Elizabeth que é com A. Elizabeth não é. O resto todo com E. Mas Elizabeth é com A. Elisabetta. Exceção à regra. Ô Celinha, essa peixe tá uma maravilha. É verdade. Eu nem acreditei que a minha mãe foi capaz dessa proeza. Imagina, Tatalo, cozinhar nem é. Cozinhar é fácil. Qualquer pessoa com boa vontade é capaz. É ruim, minha filha. Gororoba qualquer um faz, né? Agora, cozinhar mesmo pra mim, cozinhar pra mim é uma arte. É verdade. É verdade. Já houve caso dela fazer uma lasanha e eu ficar com vontade de pendurar na parede. Esse mistério de uma vez. É bom? É muito bom. Não acredito. Mas não acredita, ô Celinha, vem cá, você não tá me achando capaz? É isso? Quer saber por que eu não cozinho? Porque eu tenho outras aspirações, eu tenho outros desejos na minha vida, além de ficar esquentando minha barriga. Deixa eu ver, me dá isso aqui. Vou almoçar. Se você quiser comer esse prato, esse arroz, faça bom proveito, viu, Mário Jorge? Faça. Acho que tinha uma graça, só o que me faltava eu deixar de comer o meu guisado pra comer o arroz da Rita. Admite, Bom, Rita, não tá horrível assim, como geralmente tudo que você faz.
Mas daí fazer essa presepada toda, minha filha. É. Pois então agora eu vou lhe dar um desgosto, Celinha. Você quer saber por que foi que eu cozinhei? Porque eu pretendo apresentar o meu arroz soberbo no primeiro concurso de culinária que vai acontecer aqui no Jambalaya, entendeu? E o prêmio de 10 mil reais vai ser meu! Entendeu? Mário Jorge! Já pra casa. Mas que coisa impressionante. Isso, meu filhão, come mesmo. É mais fácil, meu Deus, a pessoa dar meia volta e ir embora do que fazer um simples elogio. Sabe como é que eu chamo isso? Pequenez de alma. Lá em Pato Branco eu tinha uma pequenez. Por favor, você... Pequenez de música, mas surda de um ouvido. Um fenômeno daí. Uma coisa impressionante com as coisas que ela fazia com os alunos. Ela pegava um aluno que não sabia cantar uma nota. Chega, você! Que coisa! Vai lá pra dentro, limpar o banheiro, que aquilo tá uma nojeira. E olha, eu tenho sentido o cheiro de perfume depois que você limpa esse banheiro, mano. Fala logo a verdade. Ele está achando que você está usando os meus perfumes. Pô. De que jeito? Aquilo tá tudo seco. Tanto de vidro. Ora, tá usando meu perfume sim. Ela só não pega minhas roupas porque, ó, eu tranco tudo. Não é porque a senhora fez um arroz que deu certo que eu vou admitir que a senhora desconfia de mim. Entendeu? Se a senhora quer deslumbrar alguém com o seu arroz sobre... Encontre um chinês daí. Um chinês. Vocês sabem que eu não entendo metade das coisas que a Bozena fala. Não, é sério. Eu até finjo que entendo pra não contrariar o Miguel, mas na verdade ela fala, eu não entendo nada que essa personagem fala, nada. Tô péssima, mãe. O que foi, filhota? Ai, que assim, eu não tava me sentindo muito bem, né? Não tenho dormido assim muito legal. Aí a gente escolheu um médico, fui até lá e ele disse que era pra eu escrever o que eu tava sentindo. E você escreveu? Escreveu. Aí ele perguntou se eu tava assim com algum sintoma. Porque eu não tô sentindo nada aqui na altura da barriga. Como é que é? Sintoma. Perfeito. Não é quando a gente tá sentindo alguma coisa aqui na altura do cinto? Menina, ouvi dizer que tem gente que tem sintoma tão forte que nem consegue ir até o banheiro. Assim, fica tudo travado. É o famoso nó nas tripas. Pois é, mas sintoma eu não tô, não. Mas aí, ele veio e falou que eu tava com um problema grave. Meu Deus do céu, justo hoje que meu arroz deu tão certo. Fala, minha filhota, o que foi? Fala. O que o médico disse que você tem? Fala, Isadora. Ele não disse que eu tenho uma coisa só, não. Antes fosse um problema só. Eu tô cheia de pepino, meu filho. Ela até escreveu aqui, ó. A paciente tem sérios problemas de crase, concordância e regência. Fala pra mim, não é? Fala, que tal de doença é essa tal de crase? Hein? Mãe, eu tô tendo pesadelo só de pensar que eu vou sair na rua, as pessoas vão ficar me olhando e falando: aí, tá vendo aquela menina ali? Ela tem crase. Chega perto dela não, que ela tá com crase. Não, mas não se preocupa não, Isadora. A crase hoje em dia é que nem a hanseníase. Tem cura. Que bom. Mas essa hanseníase, ela tem quantos anos? Ela pegou a crase. Ô, Isadora, eu acho que o médico devia era examinar a área de entendimento do teu cérebro, porque aí é que está a parte comprometida, entendeu? A cura da crase é muito rápida, viu? Não se preocupe. Olha, Graças a Deus. Vou ter que fazer dieta? Sim, arroz. Arroz é o alimento mais indicado para esse tipo de situação. E aproveite que hoje eu fiz um arroz que deixou a Celinha verde de inveja. Ai, ótimo. Tá, então eu vou tomar banho e eu volto pra comer o arroz, tá? Que eu quero começar meu tratamento quanto antes, mãe. Crase. Rita,
Por favor, não falem nada. Eu sou mãe. Eu tenho que compreender, minha filha. Aquela imbecil tem crase. E é muito triste, né, ver uma pessoa assim tão moça com crase. Celinha, calma, meu bem, calma, olha o estresse. Ela roubou a minha receita. Estou com uma raiva de você, Mário Jorge. Provou a gororoba da Rita e ainda teve coragem de dizer na minha cara que achei muito bom. Ué, mas era muito bom. Não admito. Mário Jorge, eu não admito. Acho que tinha uma graça. Meu próprio marido, Mário Jorge, estalando a língua por causa do prato da Rita. Nunca mais você vai fazer uma coisa dessa comigo, hein? Nunca mais eu vou perder a cabeça. Cozinha pra mim é uma coisa sagrada. Sagrada, Mário Jorge. Caraca! Como vocês gritam! E aí? Posso agora, não é? Me inscrever no concurso de culinária. Mamãe, desde quando você sabe cozinhar? Eu não sei. Mas a minha proposta é outra, Célia Regina. A minha participação nesse concurso vai mexer com as estruturas do condomínio. E se eu faturar os 10 mil, meu amor, não vou reclamar. E você vai apresentar que prato nesse concurso? Uma homenagem ao Japão. Passei uma temporada em Tóquio, né? Isso lá, muitos anos atrás, e tive um caso de Michuro Tonga. E quem foi Michuro Tonga? Minha filha, Michuro Tonga foi o chefe mais importante da culinária japonesa. E ele criou um sushi em minha homenagem, tá? Para seu governo. E batizou de Copélia Quente ou Hot Copélia. Não, aí você escolhe. Mamãe, a senhora foi amante do Michuro? Fui com ele. E na segunda aula, quando ele nos ensinou a enrolar um temaki, não é? Eu não sei o que aconteceu. Olha, eu enlouqueci e enrolei o temaki nua. Menina, foi uma loucura. Os alunos saíram gritando na sala e nós nos amamos ali mesmo, na cozinha do Michuro. Mamãe, qual o prato que a senhora vai apresentar? Assim, uma tábua de sashimis marinados no molho de ostra. Mas o que conta, hein? De modo que as finas lâminas de peixe cru serão dispostas sobre o meu corpo nu e ao lado cogumelos selvagens. Tá? Nos braços e na cabeça eu tenho um arranjo de folhas. De modo que nua, deitada, coberta de sashimis e cogumelos selvagens, eu evoco a imagem de um tronco abandonado na floresta. Quer dizer, é assim tudo... Qual o nome do prato, mamãe? Tronco cru, pegando fogo. E onde é que está o fogo nesse tronco? Olha, eu prefiro não comentar. Eu não permito que a senhora participe do concurso. Tarde demais. Eu já reservei, já escolhi os peixes. Acho que eles fazer a inscrição. Nem quando eu for introduzida naquele salão. Nua, deitada, coberta de sashimis e cogumelos selvagens, eu espero causar um escândalo sem precedentes na história deste condomínio. É um ato político, nem. Por quê, mamãe? Por quê? Quando o escândalo não for mais possível, é porque já não terá sobrado nada. Eis o porquê. Torta de lombo de porco, peru refogado na cebola, bolinho de caranguejo, camarão com coco, camarão picante, mexilhão, molho de feijão preto. Ainda não resolveu o que vai fazer, mãe? Não, filho, uma hora eu quero fazer um prato, aí outra hora me vem ideia de outro, um inferno. Que cheiro é esse? Acho que a Rita tá fazendo arroz de novo. E outra coisa? Ai, que cheirinho delicioso. Dona Álvara, a senhora chegou aqui em boa hora. Eu estou com uma coisa entalada aqui que eu tô precisando botar pra fora. E eu também, dona Celinha, há anos, ó, que eu vivo
entalada. Às vezes eu acho que eu vou desentalada. Mas é pura ilusão, não é que eu vivo entaladíssima. Falando no sentido figurado, dona Álvara. Dona Álvara, olha só, eu não acho certo pessoas, assim, participarem do concurso com receita alheia, não é, dona Álvara? Por exemplo, tem pessoas, sei lá, gente aí, que nunca nem acendeu um fogão e vai participar. É quem, por exemplo? Rita! Não, mas o arroz dela dizem que faz o maior sucesso. Arroz dela, uma ova. Não, mas arroz de forno todo mundo sabe fazer, não é, Dona Álvara, o nome do arroz é arroz soberbo e ele é meu. O arroz dela é arroz de sobra. Tudo que sobra ela joga numa panela. Mas que é uma delícia, é. Isso ninguém pode contestar. E alguém te perguntou alguma coisa? Cuidado que ela tá descompensada. A possibilidade de perder pra Rita na cozinha tirou minha mãe do eixo. Mas, gente, o arroz é bom. Minha mãe nunca soube ferver leite. Conseguiu a proeza de fazer um arroz delicioso. Tá. Ô, dona Álvara, olha só, a proposta que eu tenho é cada um apresentar 2 pratos. Que tal, dona Álvara? Mas eu não posso mudar assim as regras de uma hora para outra, não é, dona Celina? Pode, claro que pode, porque a senhora é louca. Vive fazendo tudo que dá na telha. Então vai lá e muda a regra do jogo. 2 receitas pra cada um. Aí eu quero ver a Rita. Aí eu quero ver como é que os pratos. Ela vai fazer o quê? Arroz com arroz? Olha, tá um cheirinho aí no hall. Cheiro de quê? Cheiro de quê, Marijós? Cheiro de bicho morto. Vou ligar pro Sabará, pedir pra ele fazer uma vistoria, que com certeza a Xena, a cadela do sapatão, matou algum rato. Porque a cadela da Dona Deise copia tudo que ela faz. E Dona Deise já me confessou que gosta de matar ratazana paulada. Pai, eu sei que tu tem medo de contrariar a Celinha, mas fala a verdade. Fala a verdade, Marijó. Fala a verdade, Marijó. Fala, Marijó, fala a verdade. É a verdade. Eu vou lhe dizer a verdade. A verdade é que quando você nasceu e eu te vi pela primeira vez na maternidade, eu dei um grito. Essa que é a verdade. Então diz que o arroz da mamãe é ruim e eu vou acreditar que você perdeu todos os seus últimos escrúpulos. Diz, Mário Jorge, diz que você perdeu todos os seus escrúpulos. Garoto chato. Esse garoto, quando a gente ia passear, a Rita botava até uma fraldinha no rosto tão feio que ele era. Ah, pai, pelo amor de Deus, diz alguma coisa original, porque o seu repertório, ao meu respeito, eu já sei de cor. Você quer uma coisa original? Eu vou lhe dizer uma coisa original. Lembra da sua cadelinha Pirulita? Ela fugiu. Chorei tanto. Eu amava aquela cachorrinha. Pirulita não fugiu, Tatalo. Lembra da sua querida babá, a Nega Braulina? Nega Braulina esganou a tua cachorra e jogou o corpo da bicha no poço do elevador. A Braulina! Eu já desconfiava da babá Braulina. Eu já tive uma babá Braulina quando eu era pequenina e ela... Mas eu gostava muito. Eu adoro ser beliscada até hoje. Pronto, Ney! Os meus ingredientes, ó, já estão todos comprados, tá? Agora só falta mesmo eu me bronzear nua, que é pra dar um bom aspecto ao prato. Mas a senhora está proibida de se apresentar despida. O chefe Juan, ele pode se ofender. Quem? Quê? Juan. Não. Juan. E esse Juan é quem? Ele é um chefe, não é um chefe, uma sumidade da cozinha coreana. Uma cozinha coreana? A troco de que a senhora chamou esse ron aí? Pra julgar nossos pratos, nossa culinária? Porque ele é meu namorado. Olha, eu também tive, assim, um namorado coreano com as Olimpíadas. A parenta me surpreende a cada dia. O que você foi fazer nas Olimpíadas? Parente, eu fui encarregada de acender a tocha. Mas fui dançar com os rapazes da delegação de Angola e acabei dançando no exame de antidoping. Encontraram substâncias incríveis no meu exame, né?
Aí acabei sendo expulsa da Vila Olímpica, né? E fui obrigada a ir acender a vizinha. Eu não sei onde é que nós vamos parar, viu? E agora, pra piorar, a dona Álvara ainda me arranja um namorado coreano. Não. Juan. E esse rola, Juan, sabe que tipo de pessoa a senhora é? Não, Juan. Ele não sabe nem pode saber. Porque na frente dele eu sou uma doçurinha, né? Uma doçurinha. Bom, a senhora agora não faz mais parte do padre. Tá bom, eu abro mão do número do sashimi, mas a minha nudez eu vou apresentar de qualquer maneira. Tá bom, mamãe, fica nua, mas sai da competição. E agora, por favor, vocês vão me dar licença, porque eu tenho que pensar na minha receita. A Bozena vem me ajudar. Primeiro eu tenho que levar esse tempero secreto que a dona Rita me pediu pra comprar. Que tempero secreto é esse? É secreto. O nome já... Tá pensando o quê? A Rita está pensando o quê? Hoje é dia da Bozena aqui, Mário Jorge. Ah, não! Essa eu não engulo. Peraí, para com isso, meu bem! Não se mete com essa gente, que essa gente é baixa. Quem mora aí nesse apartamento, você inclusive, garoto. Celinha. Ô! Cadê tua mulher? Que isso? Isso é jeito de falar? Eu falo como eu quiser. Deixa, Arnaldo, deixa! Que ela sabe que os 10 mil reais do prêmio do concurso de culinária vão acabar no meu bolso. Ah, peraí, eu não acredito que vocês vão brigar por causa de uma receita. A receita que ela me roubou. Não interessa. A Rita tem mão pro arroz soberbo. Ela vai ganhar os 10 mil reais. Mário Jorge dá um soco nele. Mas a troco de quê? A troco da inveja da sua mulher. Olha, eu é que tenho vontade de dar um soco bem na sua cara, sabe? Não, eu não vou fazer isso. Calma, gente, eu não vou fazer isso, eu não vou. Eu vou te vencer. A área onde você jamais imaginou que pudesse ser vencida. Na cozinha, tchananã. Na cozinha, tchananã. Na cozinha, tchananã. Toma lá da cá e no rola, embola o que há aqui. Dona Álvara, Isadora mandou pedir o dinheiro. Por que não veio ela buscar pessoalmente? Ela não tá se sentindo bem. Ela tem crase. Ah, crase, pois dê meia volta e diga a Isadora que eu não vou pagar pelo serviço, não. Eu encomendei uma faixa, não é, para celebrar o nosso encontro gastronômico e a garota do olho junto me comeu um G. Olha lá, o gastronômico foi para as estrelas. Então a senhora se recusa a pagar? Não, se ela me devolver os dois com ela assim, agora desapareça, garota insolente. Saia daqui. Eu não tenho nenhum medo da senhora. Entendeu, dona Álvara? Nenhum. Se eu fosse você, coisa alegre, eu teria. Eu sou capaz das piores baixezas. Pode acreditar, garoto. Mãe, Oi? esse teu prato tá lindo. Vai ganhar o primeiro prêmio. Meu filho, esse porco tá dormindo no tempero há 2 dias. Picar salsicha e jogar no arroz é fácil, filho. Quero ver caramelizar um porco assim como eu fiz. Eu não vou bater boca com você não, ouviu, Célia Regina? Eu vou esperar o que o chefe Wan Ho Wan vai dizer quando provar os nossos pratos. Meu bem, Oi, amor. meu bem. Ah. Todo mundo no condomínio tá falando do seu porco caramelizado, tá fazendo maior e vai ganhar. Que isso? Todo mundo não. Que tem muita gente que tá achando o arroz soberbo da Rita maravilhoso. Que cara é essa, dona Deise? A Xana comeu o prato que eu fiz. Eu queria tanto esses 10 mil. E o que a senhora ia apresentar, me diz? Joelho de porco. Com polenta. É um pratinho leve. Mas a Xana pulou na bancada, quebrou o joelho. E eu, pra não passar vergonha, fiz uma macarronada. Meus amigos, como dizia a grande Álvara Miranda... Já dizia quem? Eu mesma, dona Celinha, Álvara Miranda. Pois, como dizia Álvara num momento introspectivo, quem perde o amor, perde a vida. E foi assim que eu me senti quando, de noite,
em meu viver. Mas não enrola. Que, dona Álvara? Dona Álvara, não enrola. Os pratos vão esfriar, vão acabar perdendo sabor. Ah, não, o meu já não. Já o meu sabor fica impregnado. Não é qualquer ventinho assim que estraga, não. Ô, mãe, para de provocar a Rita, mãe. Ô, pai, eu acho melhor nós sairmos daqui. Isso não vai acabar bem. Por que você acha? Eu tenho certeza. A rivalidade feminina é osso duro de roer. Eu que o diga. Medindo forças com as minhas mulheres. Ainda bem que a senhora mediu força, porque não tem outra coisa pra medir, né, dona Deise? Silêncio não interessa. Meu marido Ladir me deixou um buraco difícil de ser preenchido. Mas a vida nos prega peças e comigo não foi diferente. Eu conheci Juan Ronquá, o mestre, num cruzeiro marítimo e foi amor. Para Juan... tudo! Para tudo! Cadê meu dinheiro? Hein? Cadê o dinheiro da minha faixa? Mas o que é isso, garota do olho junto? Você me apresentou um serviço de péssima qualidade. Eu estou doente, tá? Tô sofrendo de crase, tá? E eu tenho um amestrado médico que confirma isso. Olha aqui, garota, você escreveu astronômico no lugar de gastronômico, garota mal carada. Ah, dona Álvara, é tudo a mesma coisa. E além do mais, escutou, porque a Rita roubou a receita da Celinha. É verdade. Olha aqui, silêncio, silêncio, silêncio! Senhoras e senhores, eu lhes apresento o meu noivo, o chefe Juan Ronquá, da sumidade coreana que veio de Seul, na Coreia do Sul, para o mundo, o mestre Juan Ronquá. Juan Ronquá. Muito boa noite a todos. Para mim é um orgulho, uma honra estar aqui julgando esses pratos tão tipicamente brasileiros. Sim, é tudo novidade. Quando eu era criança, em Seul, eu sonhava com os aromas, os sabores tropicais. E foi para esta terra de abundância que a vida acabou me trazendo. A dona Álvara arruma cada namorado que eu vou te contar, viu? A culpa foi do seu Ladir, né? Seu Ladir estabeleceu o padrão, agora ela segue a tradição. Na Coreia, em Seul, nós temos uma expressão idiomática que traduz muito bem o que estou sentindo hoje. Em coreano, quando se está emocionado, quando se acha uma coisa muito, mas muito boa, se diz, é mara, né? Aí, ó, aí, não tô dizendo aí, ó. Larga! Juan, eu acho que eu te conheço, cara. Oxe, mulher de Seul. Não, do sertão da Paraíba, vizinho. Celinha, segura tua mãe que ela já pulou da Coreia do Sul pro sertão da Paraíba. Deixa de ser besta, oxente. Chega, mamãe. Esse menino, hein? Deixa o chefe Ron julgar. É Juan Ronquá. É importante dizer os três nomes, porque juntos... Flor que se abre orvalhada. Ô, chefe Ron, como é que se diz bicha em coreano? É Shibungo. É por isso que eu fico enlouquecida, porque ele, como Ladir também, ele é encharcado de testosterona. Namorado San, continua julgamento, namorado San. Namorado San. Mas é muito importante antes dizer que, sim, porque aqui no Jambalaya eu descobri um talento culinário. Portanto, apresento a vocês Bozena. Bozena. Ô, minha filha, me desculpe, mas eu não consigo pronunciar seu sobrenome. É polonês, eu também não sei dizer. Tanta consoante. Na escola todo mundo só me chamava de consoante daí. O senhor pode me chamar de consoante, de bozena consoante? Eu também, tu me chamava de consoante. Na escola eu vivia consoando de todo mundo. Era muito engraçado. Olha, eu queria dar uma parte, eu não acho que Bozena possa julgar. Entende? Porque ela é descaradamente fã de Celinha. Ela não é imparcial. É, exatamente. Ela vivia dizendo que era a favor da minha ex-esposa, sim. Eu também. Eu prefiro muito mais a tua ex-mulher.
Agora, namorado Sam declara vencedor, né? Agora, Rita, nós vamos ver quem é a melhor. A sorte está lançada. Minha assistente vai anunciar o grande vencedor. E o vencedor daí é... Dona Álvara! Os favelados estão aí dizendo que a senhora prometeu distribuir os pratos do concurso pra galera. Eles vão invadir, Namorado Sam, declara logo o vencedor, namorado Sam! Declara logo o vencedor! Quem vai ganhar os 10 mil reais? Será que os favelados vão invadir o Jambalaya? Qual será o destino dos nossos personagens? Tudo isso e muito mais na semana que vem. Ô garoto, esse garoto, eu vou dizer uma coisa... Foi a plateia que me fez perder a concentração. Eles botam o negócio no ouvido, aí eles acham que tá em casa vendo televisão. E falam, fulana, olha lá a roupa dela, onde será que ela comprou? No começo de tudo, quando a cidade ainda fingia ser apenas uma sucessão de quarteirões sonolentos cortados pelo cheiro persistente de feijão refogado e óleo quente, ninguém imaginava que toma lá da cá pudesse virar um campo de batalha doméstico onde cada panela, tampa e colher ganharia estatuto de arma simbólica. E foi justamente numa manhã abafada, daquelas em que o ventilador só empurra o ar quente de um canto para o outro, que Mário Jorge acordou com o barulho metálico de algo batendo. Ritmadamente, um som que vinha do apartamento ao lado e que lembrava um chamado ancestral, quase tribal, e enquanto ele tentava ignorar aquilo, virando o rosto no travesseiro já manchado de suor, percebeu que aquele som não era aleatório, havia método, havia raiva, havia intenção, e ao levantar-se para preparar o café encontrou Rita, sua esposa, parada na cozinha com os braços cruzados, olhando fixamente para a pia como se ela tivesse cometido um crime imperdoável, pois a noite anterior terminara numa discussão aparentemente banal sobre quem deveria lavar a louça, mas como tudo naquela cidade, o banal era apenas a superfície de algo mais profundo, algo que fermentava lentamente sob o verniz da convivência forçada, e Rita, com sua paciência minada por anos de concessões silenciosas, decidiu que não lavaria mais uma única panela até que Mário reconhecesse, em voz alta, que ele sempre deixava restos de comida grudados de propósito, e Mário, por sua vez, considerava aquilo uma acusação injusta, um ataque direto à sua dignidade culinária, e assim começou a primeira escaramuça daquilo que mais tarde seria chamado pelos vizinhos de a Guerra das Panelas, um conflito que não envolvia tiros nem tanques, mas ruídos, silêncios, olhares atravessados e uma coleção crescente de utensílios abandonados estrategicamente pela casa como minas emocionais prontas para explodir. Enquanto no apartamento de cima, Arnaldo e Celina assistiam a tudo como quem observa uma novela em tempo real, comentando cada gesto com uma mistura de sarcasmo e deleite, pois Arnaldo acreditava que conflitos alheios serviam para fortalecer seu próprio casamento por comparação, e Celina, mais cínica, achava apenas divertido ver gente adulta se comportando como crianças mimadas, e no meio disso tudo estava o condomínio, aquele organismo vivo feito de paredes finas, elevadores emperrados e assembleias intermináveis, onde cada casal carregava suas próprias panelas invisíveis, prontas para fazer barulho quando menos se esperava, e foi durante uma dessas assembleias, convocada originalmente para discutir o concerto da antena coletiva, que o conflito ganhou contornos épicos, pois alguém, ninguém jamais soube quem, levou uma panela amassada como exemplo metafórico da decadência estrutural do prédio, e o objeto passou de mão em mão como um totem. Cada morador projetando ali suas frustrações pessoais, suas brigas domésticas, suas louças acumuladas, e Mário, sentindo-se estranhamente representado por aquele pedaço de metal deformado, resolveu falar, não como indivíduo, mas como porta-voz de todos os maridos injustiçados que, segundo ele, eram acusados de preguiça culinária quando na verdade apenas não eram compreendidos, e Rita, sentada 2 cadeiras atrás, sentiu o sangue ferver, pois reconheceu naquele discurso a mesma estratégia de sempre, a de transformar falhas pessoais em problemas coletivos para diluir a culpa, e quando ela se levantou para responder, o silêncio que se fez foi tão pesado quanto uma panela de ferro fundido caindo no chão, e suas palavras, afiadas e precisas, cortaram o ar ao expor não apenas Mário, mas todo um sistema de pequenas negligências normalizadas, e naquele instante algo mudou, porque as pessoas deixaram de ouvir como vizinhos e passaram a ouvir como partes interessadas, cada um lembrando da última discussão na cozinha, do último prato deixado de molho por dias, do último, depois eu lavo, que nunca se concretizou, e assim, sem que ninguém percebesse exatamente quando, a guerra deixou de ser apenas de Mário e Rita e tornou-se coletiva, espalhando-se pelos corredores como cheiro de comida que invade apartamentos alheios, e os dias seguintes foram marcados por estratégias improvisadas, como o boicote silencioso de utensílios, a substituição de panelas por descartáveis,
A compra excessiva de comida pronta como forma de resistência passiva, enquanto rumores circulavam pelo prédio sobre alianças improváveis, como a de Celina. Com Rita para organizar um protesto culinário, ou de Arnaldo com Mário para criar uma escala rotativa que ninguém jamais cumpriria, e no centro desse caos doméstico havia algo quase belo, uma coreografia desajeitada de egos feridos e desejos não verbalizados, pois no fundo ninguém brigava apenas por panelas, brigava-se por reconhecimento, por espaço, por uma sensação de justiça íntima que parecia sempre escapar, e à medida que o barulho metálico se tornava trilha sonora do cotidiano, a cidade. Lá fora continuava indiferente, ônibus lotados, vendedores ambulantes, crianças indo à escola, todos alheios àquela revolução silenciosa que acontecia entre pias e fogões, mas para quem vivia ali, cada refeição era um ato político, cada panela suja uma declaração de guerra, e Mário, deitado naquela mesma cama suada no fim do dia, começou a se perguntar quando exatamente tudo tinha saído do controle, se fora naquela noite específica ou se o conflito sempre estivera ali, apenas esperando um pretexto para fazer barulho, e enquanto ele pensava nisso, ouviu novamente o som metálico, agora vindo de vários apartamentos ao mesmo tempo, como se o prédio inteiro tivesse decidido bater suas panelas em uníssono, e ele entendeu, com um misto de medo e fascínio, que a guerra estava só começando. Se na manhã seguinte alguém tivesse tentado explicar racionalmente o que estava acontecendo naquele prédio, teria falhado miseravelmente, porque a guerra das panelas já não obedecia a lógica alguma além da emoção pura, e Mário Jorge percebeu isso logo ao sair para trabalhar e encontrar, no corredor, Dona Lourdes segurando uma frigideira como quem segura um escudo, não para atacá-lo, mas para mostrar, com um orgulho quase solene, que aquela panela não seria usada enquanto o marido não pedisse desculpas públicas por 23 anos de ovos fritos mal lavados, e Mário apenas assentiu, sentindo que qualquer palavra poderia ser interpretada como provocação, descendo as escadas com a sensação de que o prédio inteiro havia adquirido consciência própria, uma entidade metálica e ruidosa que se alimentava de ressentimentos antigos, enquanto Rita, sozinha no apartamento, reorganizava a cozinha não para torná-la funcional, mas simbólica, colocando as panelas maiores em prateleiras altas, inacessíveis, como quem guarda relíquias sagradas, e deixando à vista apenas uma chaleira velha e amassada, um lembrete silencioso de que concessões também cansam, e ao longo do dia as mensagens no grupo do condomínio começaram a pipocar, umas aparentemente inocentes perguntando sobre horários de uso da área comum, outras claramente passivo-agressivas, como a sugestão de que se fizesse um dia sem louça, para promover a reflexão coletiva, ideia que foi recebida com entusiasmo por uns e ódio fervente por outros, e foi nesse caldo emocional que Celina decidiu assumir um papel mais ativo, escrevendo um longo texto sobre a importância da divisão justa das tarefas domésticas, misturando dados de pesquisas que ninguém verificaria com relatos pessoais cuidadosamente dramatizados, e o texto se espalhou como fogo em óleo quente, sendo compartilhado, comentado e reinterpretado, até que cada leitor enxergasse ali exatamente aquilo que queria enxergar, e Arnaldo, ao ler aquilo no trabalho, sentiu-se atacado sem saber exatamente porquê, respondendo com um áudio longo demais, cheio de pausas e suspiros, onde defendia que o problema não eram as panelas, mas a falta de diálogo, frase que ele repetia sempre que queria encerrar uma discussão sem resolvê-la, e quando voltou para casa encontrou Celina em silêncio absoluto, um silêncio tão denso que parecia ocupar espaço físico, empurrando os móveis, curvando o ar, e ele soube que aquela noite seria longa, enquanto em outros apartamentos surgiam soluções criativas, como a de um casal jovem que decidiu numerar todas as panelas e criar um sistema de pontos para quem lavasse mais, transformando a cozinha num tabuleiro de jogo, ou a de seu Aníbal, que simplesmente comprou comida congelada para o mês inteiro e anunciou que não participaria daquela palhaçada coletiva, provocando indignação imediata porque, ao se retirar do conflito, ele parecia deslegitimá-lo, e nada irrita mais um grupo em guerra do que alguém que se recusa a lutar. E assim, pouco a pouco, o prédio começou a se dividir em fações informais, não declaradas, mas perceptíveis nos olhares trocados no elevador, nos cumprimentos mais frios ou mais calorosos, nas panelas que apareciam estrategicamente apoiadas nas janelas como bandeiras improvisadas, e Rita, observando tudo aquilo, sentiu uma mistura desconfortável de culpa e alívio, pois embora soubesse que aquela explosão coletiva não era responsabilidade sua, não podia negar que havia encontrado uma estranha sensação de pertencimento, como se finalmente suas frustrações tivessem eco, e naquela noite, quando Mário voltou para casa, encontrou a mesa posta apenas com pão seco e manteiga, e não reclamou, não porque tivesse entendido algo profundo, mas porque estava cansado demais para iniciar mais uma batalha, e esse cansaço, compartilhado por muitos, começou a produzir um efeito inesperado, pois no meio do barulho constante surgiu também uma exaustão coletiva, uma fadiga emocional que fez com que algumas pessoas começassem a questionar o sentido de tudo aquilo, mas questionar não significava recuar, significava apenas sofisticar o conflito, torná-lo mais simbólico, mais carregado de significados ocultos, e foi assim que surgiu a ideia da Noite das Panelas Vazias, proposta por alguém anónimo no grupo, um jantar coletivo onde ninguém cozinharia nada, cada um levando apenas sua panela limpa, vazia, para a área comum, como um gesto artístico, um protesto silencioso, uma performance doméstica, e a proposta dividiu opiniões, mas acabou sendo aceita por curiosidade mórbida, e no dia marcado, o salão de festas encheu-se de moradores segurando seus utensílios como extensões do próprio corpo,
alguns polidos até brilhar, outros propositalmente manchados para mostrar o peso do uso, e ali, em meio a um silêncio estranho, interrompido apenas pelo tilintar ocasional de metal contra metal, as pessoas se olharam de um jeito diferente, não como inimigos claros, mas como cúmplices de algo que tinha saído do controle, e Mário, segurando uma panela que Rita havia usado por anos para cozinhar feijão, sentiu um aperto no peito ao perceber que aquele objeto carregava memórias que iam muito além da discussão atual, lembranças de domingos tranquilos, de risadas, de tempos em que dividir tarefas não parecia uma guerra, e Rita, do outro lado do salão, segurando a mesma chaleira velha, percebeu que também sentia falta de algo que não sabia nomear, mas ninguém disse nada, porque naquele prédio palavras já tinham sido gastas demais, e quando alguém deixou cair uma tampa no chão, o barulho ecoou como um tiro simbólico, lembrando a todos que, apesar daquele momento quase contemplativo, a guerra ainda estava viva, apenas mudando de forma, e ao voltarem para seus apartamentos, cada casal levou consigo mais dúvidas do que certezas, mais sentimentos do que soluções, e naquela noite, enquanto o som distante de panelas sendo colocadas cuidadosamente nos armários misturava-se ao ruído da cidade adormecendo, ficou claro que o conflito havia ultrapassado o nível prático e entrado no território perigoso das identidades, onde lavar ou não lavar uma panela significava afirmar quem se é, o que se merece, e até onde se está disposto a ceder, e Mário, deitado na cama, ouviu Rita respirando ao seu lado, um ritmo conhecido, quase reconfortante, e pensou que talvez a guerra mais difícil não fosse contra os vizinhos, mas contra a própria incapacidade de falar aquilo que realmente importava, enquanto no prédio inteiro, como um organismo inquieto, alguém, em algum apartamento, batia levemente uma colher numa panela, não para provocar, mas para testar se o silêncio ainda respondia. O terceiro dia da guerra começou sem barulho algum, e esse silêncio inicial foi talvez o mais perturbador de todos, porque depois de horas, dias, de metal batendo, de tampas caindo por acaso, de colheres usadas como instrumentos de protesto, a ausência de som parecia anunciar algo mais grave, uma mudança de fase, e Mário Jorge percebeu isso ao acordar antes do despertador, com a estranha sensação de que o prédio estava prendendo a respiração, enquanto Rita já estava de pé, vestida para sair. Mexendo em papéis na mesa da sala com uma calma que não era tranquilidade, mas contenção, aquela calma tensa de quem organiza argumentos antes de uma audiência invisível, e quando ele perguntou se ela ia trabalhar mais cedo, ela respondeu apenas, vou resolver umas coisas, frase que em tempos normais não significaria nada, mas naquele contexto soou como uma ameaça vaga, e Mário ficou ali, sentado na beira da cama, pensando em como uma discussão sobre louça tinha se transformado num campo minado emocional onde cada gesto precisava ser calculado, e ao sair do apartamento encontrou o corredor decorado de um jeito diferente, não havia panelas à vista, nenhuma frigideira apoiada na parede, nenhuma chaleira exposta como símbolo, apenas portas fechadas, todas fechadas, como se o prédio inteiro tivesse decidido se recolher para dentro de si, e no elevador, descendo com Dona Lourdes e seu Aníbal, ninguém disse nada, mas os olhares eram rápidos, avaliativos, tentando decifrar de que lado cada um estava naquele momento, porque a guerra, agora, já não se dividia apenas entre quem lavava e quem não lavava, mas entre quem acreditava que aquilo precisava acabar logo e quem sentia que acabar sem um vencedor seria aceitar anos de pequenas injustiças não resolvidas, e no trabalho Mário tentou se concentrar, mas tudo lhe lembrava o conflito, o barulho da cafeteira do escritório soava como provocação. A pia cheia de xícaras não lavadas parecia um espelho cruel da sua própria casa, e quando um colega fez uma piada sobre quem não lava a caneca nunca, ele riu por educação, mas sentiu um nó no estômago. Enquanto isso Rita estava no apartamento de Celina, sentada à mesa da cozinha, cercada por outras mulheres do prédio, algumas que ela mal conhecia, unidas não por amizade, mas por um reconhecimento silencioso, uma cumplicidade construída a partir de histórias parecidas demais, e ali, entre café requentado e biscoitos secos, começaram a trocar relatos, não apenas sobre panelas, mas sobre interrupções constantes, sobre decisões tomadas sem consulta, sobre a sensação de ser sempre a responsável final pelo funcionamento da casa. E quanto mais falavam, mais ficava claro que a panela era só o símbolo mais barulhento de algo muito mais antigo, e Celina, sempre articulada, propôs que aquela guerra precisava de um manifesto, não um documento formal, mas um texto que deixasse claro o que estava em jogo, algo que pudesse ser lido, compartilhado, debatido, e Rita, que nunca tinha-se visto como líder de nada, sentiu um frio na barriga ao perceber que concordava, que queria colocar em palavras aquilo que sentia há anos, enquanto em outro canto do prédio, Arnaldo reunia alguns homens na garagem, oficialmente para falar sobre o vazamento do encanamento, mas na prática para reclamar do que ele chamava de exagero coletivo, e ali surgiram discursos defensivos, cheios de frases como "eu ajudo quando dá", e "ninguém reconhece o que a gente faz", e embora alguns realmente se sentissem injustiçados, outros apenas se aproveitavam da confusão para não mudar nada, e esse descompasso ficou evidente quando alguém sugeriu contratar uma diarista coletiva para resolver o problema, ideia que foi rapidamente rejeitada porque resolver o problema prático significaria perder o motivo do conflito, e guerras raramente são apenas sobre solução, são sobre significado. E no fim da tarde o grupo de mensagens do condomínio voltou a ferver, mas agora não com indiretas, e sim com textos longos, quase ensaios pessoais,
pessoas se expondo mais do que jamais tinham feito numa assembleia presencial, talvez porque a tela do celular oferecesse uma falsa sensação de proteção, e o tal manifesto começou a circular em versões preliminares, cada uma editada, comentada, criticada, até que o texto parecia uma colcha de retalhos de frustrações, esperanças e acusações veladas, e Mário, ao ler aquilo no ônibus voltando para casa, sentiu-se dividido, porque reconhecia algumas críticas como justas, mas se ressentia de outras, que lhe pareciam generalizações injustas, e esse sentimento ambíguo o deixou ainda mais irritado, porque não sabia exatamente contra o que ou contra quem estava lutando, e ao chegar em casa encontrou Rita sentada à mesa, escrevendo, cercada por folhas rabiscadas, e por um instante ele pensou em pedir desculpas, não uma desculpa estratégica, mas algo mais sincero. Só que as palavras não vieram, engasgaram antes de alcançar a boca, e ele acabou perguntando-se. Ela queria jantar, ao que ela respondeu que não estava com fome, e esse "não estou com fome" soou mais definitivo do que qualquer grito, e a noite avançou com ambos no mesmo espaço, mas em mundos paralelos, cada um reorganizando mentalmente suas narrativas, buscando se colocar como razoável, como vítima parcial, como alguém que merecia ser compreendido, e lá fora o prédio começou novamente a produzir sons, não de panelas, mas de passos, portas abrindo e fechando, gente indo de um apartamento ao outro para conversar, negociar, reclamar, e parecia que o conflito tinha migrado do barulho para o movimento, como se o metal tivesse dado lugar ao corpo, à presença física, e por volta das 10 da noite alguém teve a ideia de convocar uma assembleia extraordinária, não oficial, sem síndico, sem pauta definida, apenas para conversar, e as pessoas começaram a descer, levando cadeiras, copos, algumas até panelas vazias, por hábito ou ironia, e no salão, sob a luz branca demais, formou-se um círculo irregular de moradores cansados, exaltados, confusos, e ali, sem microfone nem regras claras, as falas começaram a surgir, umas emocionadas, outras defensivas, algumas surpreendentemente honestas, e quando Rita falou, sua voz tremeu no começo, mas depois ganhou firmeza ao explicar que não se tratava de ganhar uma guerra, mas de não perder a si mesma em concessões constantes. E quando Mário falou, minutos depois, confessou algo que nunca tinha dito em voz alta, que muitas vezes evitava a cozinha não por preguiça, mas por se sentir sempre errado, sempre inadequado, e esse momento de vulnerabilidade criou um silêncio diferente, não tenso, mas atento, e pela primeira vez desde o início da guerra, alguém chorou sem vergonha, e depois outro, e naquele círculo improvisado ficou claro que ninguém sairia dali com uma vitória clara, mas talvez com algo mais raro. A possibilidade de reconfigurar as regras do jogo, e ainda assim, mesmo com aquele clima quase conciliador, ninguém ousou declarar o fim da guerra, porque conflitos coletivos não acabam de repente, eles se esgotam aos poucos, como um fogo que ainda guarda brasas escondidas, e ao voltarem para seus apartamentos, muitos deixaram as panelas onde estavam, nem expostas nem guardadas, como se não soubessem ainda que papel elas teriam no dia seguinte, e Mário e Rita deitaram-se na cama sem tocar um no outro, mas com uma distância menor do que nas noites anteriores, e enquanto o prédio finalmente adormecia, sem barulho metálico, sem protestos explícitos, pairava no ar a sensação inquietante de que algo tinha mudado, mas ainda não o suficiente para garantir paz, apenas o bastante para tornar a próxima fase da guerra mais complexa, mais íntima, mais difícil de vencer. A manhã seguinte chegou com uma luz pálida, quase constrangida, como se até o sol soubesse que estava entrando num território emocionalmente delicado, e no prédio ninguém parecia disposto a dar o primeiro passo em falso, porque depois da assembleia improvisada da noite anterior havia-se instalado uma espécie de trégua tácita, não declarada, frágil como um prato de porcelana esquecido na beira da pia, e Mário acordou com a sensação estranha de ter participado de algo importante sem saber exatamente o que fazer com aquilo agora, enquanto Rita se movia pela casa com gestos mais suaves, mas ainda cuidadosos, como quem anda por um chão recém-lavado e teme escorregar, e nenhum dos dois mencionou explicitamente a reunião, talvez por medo de quebrar aquele fio fino de entendimento que começava a se formar, e no entanto tudo ali ainda girava em torno da cozinha, do espaço simbólico que tinha-se transformado no centro do conflito, e quando Mário abriu o armário e viu as panelas alinhadas, nem escondidas nem exibidas, sentiu uma pontada de responsabilidade que não sabia bem como assumir, e saiu para trabalhar com a sensação incômoda de que qualquer gesto seu seria observado, julgado, interpretado, não apenas por Rita, mas por ele mesmo, enquanto no prédio as conversas de corredor retomavam um tom mais baixo, quase conspiratório, pessoas cochichando perto do elevador, trocando impressões sobre quem tinha falado bem, quem tinha exagerado, quem tinha se revelado mais vulnerável do que o esperado, e Celina, que acordara com a garganta seca de tanto falar na noite anterior, sentia-se ao mesmo tempo orgulhosa e exausta, pois sabia que tinha ajudado a abrir algo que agora não poderia simplesmente ser fechado, e Arnaldo, por sua vez, evitava o espelho do banheiro. Incomodado com a própria imagem depois de ter ouvido relatos que desmontavam algumas certezas confortáveis que ele cultivara por anos, e enquanto isso Dona Lourdes decidiu que aquele seria o dia de estar a nova fase da guerra, lavando uma única panela, devagar, quase cerimonialmente, como se aquele ato simples fosse um sinal político, e ao fazê-lo sentiu uma mistura de alívio e traição, como se estivesse cedendo demais cedo demais, e ao longo da manhã outros moradores fizeram o mesmo, pequenos gestos isolados, alguém lavando um prato,
outro secando uma frigideira esquecida. Ações mínimas que, no entanto, carregavam um peso simbólico enorme, porque na guerra das panelas cada detalhe era observado, comentado, reinterpretado, e no grupo do condomínio surgiram fotos dessas ações, postadas sem legenda, apenas a imagem de uma pia limpa ou de uma panela brilhando, o que gerou uma nova rodada de debates sobre se aquilo era sinal de avanço ou apenas maquiagem superficial de problemas mais profundos, e Rita, ao ver uma dessas fotos no celular enquanto tomava café sozinha, sentiu um incomodo difícil de explicar, pois embora quisesse mudanças reais, também temia que tudo se resolvesse rápido demais, sem tempo para que as feridas fossem devidamente reconhecidas, e essa ambivalência a fez hesitar quando pensou em responder a uma mensagem de Celina perguntando se ela estava bem, optando pelo silêncio, enquanto Mário, no trabalho, percebeu que a tensão da guerra tinha contaminado até a sua postura profissional, pois ele se pegava pensando em divisão de tarefas durante reuniões, avaliando mentalmente quem falava demais e quem ficava sobrecarregado, como se o conflito doméstico tivesse aberto uma lente pela qual ele passava a enxergar o mundo, e essa nova consciência o deixava cansado, mas também estranhamente atento, e no fim da tarde, quando voltou para casa mais cedo do que o habitual, encontrou Rita na cozinha, e pela primeira vez em dias não houve aquele instante de suspensão no ar, nenhum dos dois se afastou automaticamente, e Mário, sem anunciar nada, começou a lavar uma panela que estava na pia, um gesto simples, quase banal, mas que fez Rita prender a respiração por um segundo, observando cada movimento, não como quem vigia, mas como quem tenta entender se aquilo era um pedido de trégua ou apenas uma tentativa de evitar conflito, e ela não disse nada, apenas continuou picando legumes, e aquele silêncio compartilhado foi diferente dos anteriores, não pesado, mas atento, cheio de significados possíveis, e quando terminaram, jantaram juntos sem discursos, sem acordos formais, apenas comentando banalidades do dia, mas mesmo assim havia uma consciência constante de que aquilo não era o fim da guerra, talvez apenas uma pausa estratégica, porque conflitos desse tipo não se resolvem apenas com gestos simbólicos, eles exigem tempo, repetição, disposição para lidar com recaídas, e no prédio, à medida que a noite caía, surgiram novos rumores, desta vez sobre uma possível mediação oficial proposta pelo síndico, alguém de fora, um profissional que ajudaria os moradores a reorganizar as regras de convivência, ideia que dividiu opiniões imediatamente, pois alguns viam nisso um avanço necessário, enquanto outros temiam que institucionalizar a guerra fosse o mesmo que congelá-la para sempre, e Celina, ao ouvir falar nisso, sentiu um frio na espinha, porque sabia que a força daquele movimento estava justamente na sua espontaneidade caótica, e formalizá-lo poderia esvaziar seu impacto emocional, e Arnaldo, paradoxalmente, gostou da ideia, porque mediações oficiais tendiam a transformar conflitos em planilhas, algo que ele sabia lidar melhor do que com emoções cruas, e assim o prédio entrou numa nova fase, menos barulhenta, mais estratégica, onde cada morador tentava posicionar-se para o que viesse a seguir, e naquela noite, ao deitar-se, Mário e Rita conversaram brevemente sobre coisas práticas, quem buscaria algo no mercado, quem ficaria responsável por uma conta atrasada, e embora nada tivesse sido dito explicitamente sobre a guerra, aquelas pequenas negociações já eram, por si só, um reflexo direto dela, e enquanto o prédio adormecia sob uma quietude desconfiada, sem panelas batendo, sem protestos visíveis, era possível sentir que a guerra das panelas tinha entrado numa etapa mais silenciosa, talvez mais perigosa, porque guerras silenciosas exigem mais atenção, mais cuidado, mais honestidade, e ninguém ali sabia ainda se estava preparado para sustentar esse tipo de confronto por muito tempo. Apenas que voltar ao estado anterior parecia impossível, e isso, por si só, já era uma forma irreversível de mudança. O quinto movimento da Guerra das Panelas começou de forma quase imperceptível, como aquelas rachaduras finas que surgem no fundo de uma panela antiga e só são notadas quando o feijão começa a vazar, porque depois da trégua silenciosa instaurada nos dias anteriores, o prédio parecia funcionar numa normalidade artificial, uma encenação coletiva em que todos sabiam que algo estava errado, mas fingiam que bastava cuidado extra para evitar um novo colapso, e Mário percebeu isso logo ao entrar no elevador numa manhã em que os cumprimentos voltaram a existir, porém vinham acompanhados de sorrisos curtos demais, ensaiados demais, e Rita, por sua vez, notava como as conversas no grupo do condomínio tinham se tornado excessivamente educadas, cheias de por favor e obrigada, como se a cordialidade exagerada fosse uma nova forma de armamento, uma maneira de manter a tensão sob controle sem resolvê-la de fato, e naquele clima estranho surgiu a proposta oficial do síndico, Sérgio, um homem conhecido mais pela habilidade de evitar problemas do que por resolvê-los, que enviou uma mensagem longa anunciando uma reunião formal com um mediador profissional especializado em conflitos de convivência doméstica, expressão que soou pomposa e vaga o suficiente para gerar desconfiança imediata, porque ninguém queria reduzir a guerra a um problema técnico, mas ao mesmo tempo muitos já estavam cansados demais para continuar vivendo em alerta permanente, e essa ambivalência dividiu novamente o prédio, agora não mais em termos de gênero ou de quem lavava o quê, mas entre aqueles que desejavam institucionalizar o conflito para poder encerrá-lo e aqueles que temiam que isso apagasse as vozes que finalmente tinham conseguido se expressar, e Celina foi uma das primeiras a se posicionar contra, argumentando que trazer alguém de fora significava traduzir experiências profundas em linguagem neutra, domesticada,
Enquanto Arnaldo viu ali uma oportunidade de organizar a bagunça, frase que ele repetia com convicção crescente, e Rita, observando tudo isso, sentia-se dividida, pois embora tivesse medo de perder a força do movimento, também temia que, sem algum tipo de estrutura, tudo acabasse voltando lentamente ao estado anterior, como uma panela que se limpa só por fora, mantendo o fundo queimado escondido, e Mário, ao ouvir Rita falar disso pela primeira vez em voz alta, percebeu que aquela guerra tinha mudado algo essencial na forma como ela se via, mais consciente do próprio limite, menos disposta a aceitar acordos implícitos, e isso o assustava e o admirava ao mesmo tempo, porque o obrigava a rever sua própria imagem de si mesmo como alguém tranquilo e flexível, qualidades que agora pareciam mais próximas da omissão do que da virtude, e à medida que a data da reunião se aproximava, pequenos incidentes começaram a surgir, não explosivos, mas simbólicos, como a panela esquecida propositalmente na pia de uso comum da área gourmet, ou o bilhete anónimo deixado no mural dizendo "Educação não lava louça", frases que reacendiam discussões longas nos comentários digitais, e Dona Lourdes, que tinha tentado manter-se neutra desde o gesto solene de lavar sua panela, sentiu-se compelida a falar novamente quando encontrou sua frigideira deslocada do lugar onde costumava deixá-la, interpretando o gesto como invasão de território. E assim ficava claro que a guerra não estava acabando, apenas mudando de forma, tornando-se mais sutil, mais psicológica, mais difícil de apontar, e no dia da reunião com o mediador o salão de festas encheu-se como nunca antes, cadeiras extras foram trazidas, pessoas ficaram em pé, e no centro estava o mediador, um homem de voz calma demais, roupas neutras demais, que começou falando sobre escuta ativa e respeito mútuo, termos que provocaram reações imediatas, alguns revirando os olhos, outros respirando fundo como quem tenta acreditar. E quando ele pediu que cada um descrevesse o que sente quando vê uma panela suja, houve um momento de hesitação coletiva, seguido por uma avalanche de relatos que iam muito além da pergunta, histórias de cansaço acumulado, de reconhecimento negado, de acordos nunca explicitados, e o mediador tentava organizar aquilo em categorias, mas parecia sempre um passo atrás, porque a guerra das panelas já tinha criado sua própria linguagem, e reduzi-la a termos técnicos suave o suficiente. E Mário, quando falou, surpreendeu-se ao dizer que sentia medo, não raiva, medo de nunca ser suficiente, medo de errar sempre, medo de que qualquer gesto seu fosse interpretado como cálculo, e Rita, ao ouvi-lo, sentiu algo afrouxar por dentro, não uma solução, mas uma brecha, enquanto Celina expressava frustração com a tentativa de neutralização do conflito, dizendo que algumas coisas não podiam ser mediadas sem perder o sentido, e Arnaldo insistia na necessidade de regras claras, horários definidos, responsabilidades escritas, e o mediador anotava tudo, tentando construir um plano que agradasse a todos, mas quanto mais avançava, mais ficava evidente que não havia consenso possível naquele momento, e a reunião terminou sem acordo formal, apenas com a promessa de novas conversas, o que deixou muitos irritados, outros aliviados, e alguns ainda mais confusos, e ao voltarem para seus apartamentos naquela noite, o prédio parecia pesado, como depois de uma tempestade que não chegou a cair, e Mário e Rita caminharam em silêncio até a cozinha, onde a pia estava vazia, limpa, e por um instante ambos sentiram a tentação de celebrar aquilo como vitória, mas nenhum dos dois o fez, porque sabiam que o verdadeiro conflito já não estava mais ali, e enquanto o prédio se aquietava novamente, sem barulho de metal, sem mensagens excessivas, apenas com a luz das janelas acesas em horários irregulares, ficava cada vez mais claro que a guerra das panelas tinha deixado de ser sobre objetos e tinha se transformado num confronto direto com expectativas, identidades e limites pessoais, e isso tornava tudo mais difícil, mais lento, mais profundo, e naquela noite, ao deitar-se, Rita disse em voz baixa que não queria que aquilo acabasse do jeito antigo, e Mário respondeu apenas que também não, sem saber exatamente o que isso significava, mas consciente de que qualquer desfecho agora exigiria algo que nenhum deles tinha praticado muito até então, atenção constante, negociação explícita e a disposição de enfrentar o desconforto sem recorrer ao silêncio como arma, e assim o prédio adormeceu mais uma vez, não em paz, mas em suspensão, como uma panela esquecida no fogo baixo, prestes a transbordar se ninguém prestasse atenção. O sexto estágio da guerra das panelas não começou com um acontecimento claro, mas com uma sensação difusa de desgaste, como quando se cozinha por horas e o cheiro de comida impregna tudo, roupas, cabelos, paredes, até que já não se sabe onde termina o prato e começa o corpo, e no prédio essa fadiga coletiva começou a se manifestar em pequenas ausências. Moradores que antes participavam ativamente das discussões passaram a visualizar mensagens sem responder, outros evitavam as áreas comuns, preferindo escadas a elevadores, horários improváveis para lavar roupa, estratégias silenciosas de fuga, e Mário notou isso ao perceber que o corredor parecia mais vazio, menos atravessado por vozes e passos, como se cada apartamento tivesse se transformado numa ilha defensiva, enquanto Rita sentia essa mudança de outra forma. Uma espécie de ressaca emocional depois de semanas de intensidade, porque falar, expor, confrontar, tudo isso cansa, e ela começou a questionar se tinha energia suficiente para sustentar aquela nova postura por tempo indeterminado, pois uma coisa era romper o silêncio, outra bem diferente era mantê-lo rompido, e nesse clima de retração surgiu um novo tipo de conflito, menos visível, mas talvez mais corrosivo, o da expectativa frustrada, porque muitos acreditavam que depois da reunião com o mediador algo mudaria de forma concreta,
Regras seriam estabelecidas, acordos assinados, e quando isso não aconteceu, a sensação de vazio gerou irritação, e a irritação, quando não encontra um alvo claro, costuma-se voltar para dentro ou para os mais próximos, e assim começaram as pequenas recaídas, discussões aparentemente desconectadas da guerra, mas que carregavam seu peso, como o desentendimento entre um casal jovem sobre quem tinha esquecido a luz acesa da garagem, ou a briga silenciosa entre seu Aníbal e a filha ao telefone, e quando pelo corredor. E Mário e Rita também não estavam imunes, porque embora houvesse mais gestos de cooperação, eles vinham acompanhados de uma vigilância mútua involuntária, cada um observando o outro em busca de sinais de regressão, e essa atenção constante criava um novo tipo de tensão, menos explosiva, porém contínua, e Rita percebeu isso ao se pegar avaliando mentalmente cada ação de Mário na cozinha, não para criticá-lo, mas para se proteger de uma possível decepção, enquanto Mário sentia o peso de estar sempre fazendo certo, como se qualquer deslize pudesse ser usado como prova de que nada tinha mudado, e essa dinâmica, embora mais consciente, também era cansativa, e no prédio Celina começou a sentir que seu papel tinha se tornado incômodo, porque pessoas que antes a procuravam para desabafar agora evitavam conversas mais profundas, talvez por medo de reacender algo que preferiam deixar em suspenso, e isso a fez questionar se tinha ido longe demais, se tinha aberto uma porta que ninguém mais queria atravessar, enquanto Arnaldo, curiosamente, parecia mais tranquilo, porque a ausência de conflito explícito lhe dava a sensação enganosa de normalidade restaurada, e ele começou a agir como se a guerra estivesse praticamente encerrada, retomando hábitos antigos, comentários despreocupados, o que irritava Celina de uma forma nova, mais fria, menos explosiva, e no grupo do condomínio as mensagens diminuíram drasticamente, substituídas por comunicados objetivos do síndico sobre assuntos práticos, como manutenção e contas, e esse retorno à funcionalidade foi recebido com alívio por alguns, mas com desconfiança por outros, que viam ali um esforço deliberado de apagar a memória recente, e foi nesse contexto que aconteceu um episódio aparentemente banal, mas que reacendeu brasas escondidas, quando alguém deixou uma panela queimada no lixo da área comum, visível demais para ser coincidência, e a imagem se espalhou rapidamente, gerando interpretações diversas. Alguns dizendo que era apenas lixo, outros afirmando que se tratava de um gesto simbólico, uma tentativa de enterrar a guerra jogando fora seus símbolos, e essa divergência mostrou como o conflito ainda estava vivo, apenas à espera de um novo catalisador, e Rita, ao ver a foto, sentiu uma mistura de raiva e tristeza, porque jogar fora uma panela parecia uma forma de negar tudo o que tinha sido discutido, como se a solução fosse apagar os vestígios do problema em vez de enfrentá-lo, e Mário, por outro lado, pensou que talvez alguém estivesse apenas cansado demais para lidar com aquilo, e essa diferença de interpretação gerou uma discussão baixa entre eles naquela noite, não sobre a panela em si, mas sobre o que cada um esperava do futuro, Rita dizendo que não queria voltar ao automático, Mário confessando que tinha medo de viver permanentemente em estado de alerta, e essa conversa, embora tensa, foi mais honesta do que muitas anteriores, porque não buscava convencer, mas expor limites. E enquanto isso no prédio surgiram iniciativas individuais, pessoas criando acordos internos em seus apartamentos, sem anunciar, sem compartilhar, como se a guerra tivesse fragmentado em conflitos privados, e Dona Lourdes, numa dessas noites silenciosas, sentou-se sozinha à mesa da cozinha e chorou, não pela panela, mas pela percepção tardia de que tinha passado décadas engolindo pequenos incomodos até eles se tornarem insuportáveis, e essa consciência tardia doeu mais do que qualquer discussão recente. E Celina, ao conversar com ela no dia seguinte, percebeu que a guerra tinha provocado algo irreversível, uma tomada de consciência que não podia ser simplesmente desfeita, mesmo que o barulho cessasse, e no fim da semana o síndico anunciou que não insistiria mais na mediação, citando falta de adesão, o que foi interpretado por alguns como derrota, por outros como libertação, e esse anúncio marcou simbolicamente o fim da fase mais coletiva da guerra. Não porque os problemas tivessem sido resolvidos, mas porque a energia para mantê-los em praça pública tinha se esgotado, e Mário sentiu isso ao notar que já não pensava no conflito o tempo todo, mas também não conseguia esquecer completamente, como uma dor antiga que diminui, mas nunca desaparece. E Rita, ao reorganizar a cozinha naquele domingo, não fez disso um gesto político, apenas prático, mas percebeu que agora cada decisão vinha acompanhada de uma pergunta silenciosa. Isso me respeita? E essa pergunta, embora cansativa, era também libertadora, porque a colocava no centro das próprias escolhas, e o prédio, nesse momento, parecia respirar de forma irregular, não em harmonia, mas em coexistência, cada apartamento lidando com seus próprios resíduos emocionais, e naquela noite, quando o som distante de uma panela sendo guardada ecoou pelo corredor, ninguém reagiu, ninguém comentou, porque o barulho já não era mais um chamado à guerra, apenas um lembrete de que tudo aquilo tinha acontecido, tinha deixado marcas, e que a verdadeira batalha, agora, se travava no interior de cada relação, longe do olhar coletivo, mais silenciosa, mais complexa, e talvez mais decisiva do que qualquer panela batida em protesto, e Mário, deitado ao lado de Rita, sentiu que o mais difícil ainda estava por vir, não porque temesse um novo conflito aberto, mas porque sabia que manter a atenção, a escuta e a negociação exigiriam um esforço constante, e guerras assim não terminam com tratados. Elas se dissolvem lentamente no cotidiano, deixando rastros que só o tempo é capaz de reorganizar.
A 7ª etapa da Guerra das Panelas começou quando todos já estavam cansados demais para chamá-la de guerra, e justamente por isso ela se tornou mais perigosa, porque conflitos que perdem o nome ganham a aparência enganosa de normalidade, e no prédio essa sensação se manifestou como uma rotina quase restaurada, horários retomados, portas abrindo e fechando sem tensão aparente. Conversas triviais no elevador sobre o calor excessivo e o preço do gás, mas por baixo dessa camada de cotidiano recomposto havia um acúmulo silencioso de expectativas não ditas, como restos invisíveis no fundo de uma panela mal enxaguada, e Mário sentiu isso ao perceber que, embora agora dividisse mais as tarefas com Rita, cada gesto vinha acompanhado de um pensamento automático, quase defensivo, perguntando-se se aquilo seria suficiente, se estava sendo observado, se um erro pontual seria interpretado como recaída estrutural, e esse esforço constante de autorregulação começou a se transformar em irritação contida, não direcionada a Rita especificamente, mas à sensação de que não havia mais espaço para o descuido inocente, enquanto Rita, por sua vez, experimentava uma inquietação diferente, porque embora estivesse mais consciente de seus limites, também se via presa a um estado permanente de vigilância emocional, avaliando não apenas as ações de Mário, mas as próprias reações, com medo de voltar a silenciar demais ou de reagir de forma exagerada, e essa dupla atenção a deixava exausta. Como se estivesse sempre de prontidão, mesmo nos momentos de descanso, e no prédio essa fadiga coletiva começou a gerar uma nova narrativa, sussurrada nos corredores, de que talvez tudo aquilo tivesse sido um exagero, uma fase, algo provocado por estresse acumulado e circunstâncias externas, discurso confortável para quem desejava virar a página sem reler o que estava escrito. E Arnaldo tornou-se um dos principais defensores dessa ideia, comentando casualmente que, no fundo, todo casal passa por isso, frase que funcionava como anestésico social, diluindo conflitos específicos em generalizações inofensivas, e Celina reagia a isso com um silêncio cada vez mais rígido, porque sentia que qualquer tentativa de retomar a profundidade das discussões seria recebida como insistência desnecessária, e essa resistência implícita fez com que ela se isolasse mais, observando o prédio de longe, como alguém que participou de uma revolução e depois assistiu à reconstrução tentando apagar os vestígios do levante, e enquanto isso Dona Lourdes começou a apresentar sinais claros de desgaste emocional, esquecendo compromissos, repetindo histórias, como se a energia gasta na guerra tivesse deixado pouco espaço para o resto, e sua panela, agora sempre limpa, parecia mais um troféu melancólico do que uma conquista, e foi nesse clima de aparente estabilidade que o novo elemento surgiu, não como explosão, mas como rachadura lenta, quando o prédio enfrentou uma falta de água inesperada. Problema técnico que durou mais de um dia e obrigou todos a reorganizar hábitos básicos, inclusive a lavagem de louça, e esse evento externo funcionou como um teste involuntário das mudanças recentes, porque de repente lavar uma panela deixou de ser apenas uma questão simbólica e voltou a ser um desafio prático, exigindo coordenação, concessão e paciência. E no primeiro momento houve cooperação espontânea, moradores compartilhando baldes, avisando horários de retorno da água, mas à medida que o tempo passava, a tensão começou a ressurgir, porque dificuldades concretas costumam trazer à tona conflitos mal resolvidos, e Mário e Rita sentiram isso ao discutir sobre quais utensílios deveriam ser usados naquele dia, uma conversa simples que rapidamente ganhou camadas de significado, Rita interpretando a sugestão de Mário como tentativa de minimizar o problema, Mário sentindo que qualquer proposta sua era lida como desconsideração, e embora a discussão não tenha escalado, deixou um resíduo emocional pesado, e no grupo do condomínio surgiram mensagens mais ásperas, questionando consumo excessivo, acusando alguns de não colaborar, e a palavra colaboração, tão celebrada semanas antes, voltou carregada de ironia, e Celina, ao ler aquilo, percebeu que a guerra nunca tinha realmente terminado, apenas tinha perdido o espetáculo público. E agora se infiltrava novamente por meio de crises externas, enquanto Arnaldo reagia com impaciência, reclamando da incompetência da administração e desviando o foco das relações internas para um inimigo abstrato, estratégia comum para evitar conflitos mais próximos, e quando a água finalmente voltou, o alívio foi acompanhado por um cansaço profundo, porque todos perceberam, ainda que não admitissem, que bastava um pequeno desequilíbrio externo para que as tensões reaparecessem, e essa constatação gerou desconforto, pois indicava que as mudanças feitas até ali eram frágeis, dependentes de condições ideais, e não estruturas sólidas, e Rita. Naquela noite, sentou-se sozinha na cozinha depois que tudo estava limpo, olhando para as panelas alinhadas, tentando entender se aquilo representava avanço ou apenas uma reorganização estética, e Mário, ao vê-la ali, hesitou antes de se aproximar, com medo de interromper um momento íntimo, e esse medo de errar novamente era talvez o sinal mais claro de que algo tinha mudado, mas não necessariamente para melhor, e eles acabaram conversando, não sobre louça, mas sobre cansaço, sobre a sensação de que ambos estavam tentando, mas sem saber exatamente para onde, e essa conversa revelou algo importante, que a guerra tinha criado expectativas implícitas de transformação rápida, quase imediata, e quando essa transformação não se materializava de forma clara, surgia a frustração, e reconhecer isso não resolveu o problema, mas trouxe uma lucidez desconfortável, porque significava aceitar que mudanças profundas são lentas, irregulares e cheias de recaídas, e no prédio essa aceitação ainda estava longe de ser coletiva, pois muitos preferiam acreditar que a crise tinha sido superada, mesmo que pequenos sinais contradissessem essa narrativa,
e assim a guerra das panelas entrou numa fase ainda mais sutil, menos ruidosa do que antes, mas também menos ingênua, porque agora todos sabiam do que eram capazes, sabiam até onde podiam ir quando o acúmulo transbordava, e esse conhecimento, uma vez adquirido, não podia ser esquecido, e naquela noite, enquanto o prédio retomava sua rotina habitual, sem barulho excessivo, sem mensagens inflamadas, havia uma consciência silenciosa pairando no ar, a de que a paz ali não era um estado natural, mas um esforço contínuo, feito de escolhas diárias, pequenas negociações e a disposição de não varrer tudo para debaixo do tapete, ou da panela, e Mário, ao apagar a luz da cozinha, sentiu que a guerra tinha ensinado algo incômodo, mas verdadeiro, que conviver não é apenas dividir espaço ou tarefas, é sustentar o desconforto de se rever. Constantemente, e Rita, deitada já meio adormecida, pensou que talvez o maior risco agora não fosse um novo conflito aberto, mas a tentação de fingir que nada daquilo tinha realmente importado, e esse pensamento a manteve acordada por mais tempo, ouvindo os sons familiares do prédio, passos, portas, água correndo, panelas sendo guardadas, não como sinais de guerra, mas como lembretes de uma história ainda em andamento, sem garantias de final tranquilo, apenas a certeza de que seguir em frente. Exigiria mais do que silêncio e boa vontade, exigiria coragem para continuar olhando de perto aquilo que antes era ignorado, mesmo quando o cansaço sugeria desistência. A 8ª fase da Guerra das Panelas começou quando o prédio entrou naquele período estranho em que nada de extraordinário acontece, mas tudo parece carregado de um significado excessivo, como se cada gesto cotidiano tivesse passado a exigir interpretação, e essa atmosfera tornou-se particularmente evidente num sábado aparentemente banal, daqueles em que o tempo se alonga entre tarefas domésticas e pequenas pausas inúteis, e Mário acordou com a sensação de que precisava fazer algo concreto para provar, a si mesmo mais do que a Rita, que a mudança não era apenas circunstancial, enquanto Rita, ainda deitada, sentia um cansaço antecipado, como se soubesse que qualquer tentativa de fazer dar certo carregava também o risco de frustração, e essa diferença de energia entre os dois tornou-se um novo ponto de tensão silenciosa, não declarada, mas presente em cada olhar demorado demais ou em cada palavra escolhida com cuidado excessivo, e no prédio algo semelhante acontecia, porque muitos moradores começaram a retomar projetos interrompidos pela guerra, reformas adiadas, pequenas confraternizações discretas, tentativas de recuperar uma sensação de normalidade que agora parecia artificial, quase ensaiada, e Celina observava isso com uma mistura de ironia e melancolia, percebendo como a coletividade tinha uma capacidade impressionante de seguir adiante sem necessariamente integrar o que tinha sido vivido, e Arnaldo, animado com essa retomada, sugeriu organizar um almoço comunitário na área comum, não como protesto, mas como celebração, ideia que foi recebida com reações ambíguas, alguns vendo nisso um gesto de reconciliação, outros interpretando como uma tentativa prematura de apagar conflitos ainda latentes, e Rita sentiu-se desconfortável com a proposta, não por rejeitar o encontro em si, mas porque percebia como a palavra celebração parecia deslocada, quase ofensiva, diante de tudo o que ainda não tinha sido elaborado, enquanto Mário, ao ouvir falar do almoço, pensou que talvez fosse uma oportunidade de marcar um novo começo, algo concreto, visível, e essa diferença de percepção gerou uma discussão baixa entre eles, não agressiva, mas cheia de pequenas farpas, Rita dizendo que não queria fingir que estava tudo bem, Mário respondendo que também não queria viver eternamente no conflito, e ambos percebendo que, embora desejassem coisas parecidas, os tempos internos eram diferentes, e essa defasagem começou a se manifestar em outros aspectos da convivência, como a forma de organizar a casa, Rita preferindo manter certas coisas visíveis, quase como lembretes do processo em andamento, enquanto Mário tendia a guardar, limpar, encerrar, como se o fechamento simbólico trouxesse alívio, e no prédio Dona Lourdes passou a evitar conversas longas, limitando-se a cumprimentos rápidos, como se temesse que qualquer aprofundamento pudesse reabrir feridas que ela já não tinha energia para tratar, e seu Aníbal, sempre mais pragmático, começou a reclamar do excesso de dramatização recente, afirmando que, no fim das contas, todo mundo só quer comer em paz, frase que soava simples demais para quem tinha descoberto que a paz doméstica raramente se resume a isso, e enquanto essas narrativas concorrentes se consolidavam, o almoço comunitário acabou sendo confirmado, com uma lista de contribuições organizada pelo síndico, ironicamente repleta de panelas específicas, quem levaria a panela grande, quem ficaria responsável pela frigideira, quem traria utensílios descartáveis para evitar confusão, e essa última sugestão gerou uma discussão paralela, porque para alguns o descartável simbolizava praticidade, enquanto para outros representava justamente a negação do conflito original, e Rita, ao ver essa lista, sentiu um aperto no estômago, como se estivesse prestes a participar de uma encenação mal resolvida. E Mário tentou tranquilizá-la dizendo que ninguém esperava que tudo estivesse resolvido, mas ela sabia que a expectativa implícita de normalidade era justamente o problema, e no dia do almoço o clima estava estranho desde cedo, pessoas chegando cedo demais ou tarde demais, trazendo pratos com cuidado exagerado, como se cada panela carregasse um risco político, e Celina, observando a disposição das mesas, percebeu que os grupos se formavam quase automaticamente, reproduzindo alianças recentes. E isso lhe confirmou que a guerra tinha deixado marcas estruturais, não apenas emocionais, e quando o almoço começou, houve um esforço coletivo para manter o tom leve, piadas sobre comida, comentários neutros sobre o clima,
mas por baixo dessa superfície havia um desconforto palpável, porque todos sabiam que estavam ali não apenas para comer, mas para testar se era possível coexistir sem retomar o conflito, e Mário, ao servir-se de um prato preparado por Rita, sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Enquanto Rita observava discretamente se alguém comentaria algo, qualquer coisa, sobre a comida, e essa hipervigilância transformava gestos simples em fontes de tensão, e no meio do almoço alguém deixou cair uma tampa no chão, o barulho metálico e quando de forma desproporcional, e por um segundo o silêncio se instalou, pesado, quase cômico, até que alguém riu nervosamente, quebrando o clima, mas aquele instante revelou como a memória coletiva ainda estava muito viva, e depois disso as conversas retomaram, mas com uma cautela renovada, e Celina percebeu que o almoço, longe de encerrar a guerra, tinha-se tornado mais um capítulo dela, um teste de convivência que revelava o quanto todos ainda estavam atentos aos sinais mais sutis, e Arnaldo, aparentemente satisfeito, comentou que no fim deu tudo certo, frase que irritou Rita profundamente, não por discordar totalmente, mas porque sentia que reduzir tudo a um sucesso logístico ignorava o esforço emocional envolvido. E essa irritação a fez-se afastar um pouco, buscando ar, enquanto Mário ficava dividido entre acompanhá-la ou manter-se ali, conversando, e essa indecisão refletia exatamente o ponto em que ele se encontrava, tentando equilibrar cuidado com participação. E mais tarde, quando o almoço terminou e as pessoas começaram a ir embora, surgiram comentários sobre quem lavaria as panelas usadas, e por um instante o prédio pareceu prender a respiração novamente, até que alguém sugeriu dividir a tarefa ali mesmo, coletivamente. E embora a proposta tenha sido aceita, o processo foi tenso, silencioso demais, pessoas lavando e secando com movimentos mecânicos, evitando olhares, como se qualquer comentário pudesse ser interpretado como provocação. E Rita participou, mas sentiu que aquilo, embora simbólico, não lhe trazia alívio, apenas reforçava a percepção de que a guerra tinha se infiltrado até nos gestos supostamente conciliatórios, e Mário, ao secar uma panela ao lado dela, percebeu que estava cansado de interpretar tudo, desejando um momento de espontaneidade que parecia cada vez mais distante, e quando finalmente voltaram para o apartamento, ambos estavam exaustos, não fisicamente, mas emocionalmente, e sentaram-se em silêncio, cada um processando o dia à sua maneira, e Rita disse, depois de um tempo, que sentia que todos estavam tentando pular etapas, fingindo que a reconciliação podia acontecer sem atravessar plenamente o desconforto. E Mário respondeu que talvez ninguém soubesse exatamente quais eram essas etapas, e essa troca, embora simples, revelou algo importante, que a guerra das panelas tinha exposto uma lacuna fundamental na forma como aquelas pessoas lidavam com conflitos, a ausência de modelos claros para atravessá-los sem negar nem dramatizar excessivamente, e no prédio, naquela noite, os sons voltaram a ser os habituais, televisão, passos, água correndo, panelas sendo guardadas, mas agora esses sons carregavam uma camada adicional de significado, não mais como chamados à guerra, mas como sinais de um processo inacabado, e Celina, ao escrever algumas anotações pessoais antes de dormir, percebeu que talvez aquela guerra não tivesse sido um evento isolado, mas um ensaio geral para conflitos futuros, uma espécie de treinamento involuntário para lidar com frustrações que sempre existiram, e Mário, deitado ao lado de Rita, sentiu que algo tinha se deslocado definitivamente, não apenas na relação deles, mas na forma como ele entendia convivência, percebendo que o desejo de voltar ao normal era, no fundo, o desejo de não ter que sustentar a complexidade que agora se impunha, e Rita, quase adormecida, pensou que talvez o mais difícil não fosse brigar ou reconciliar, mas permanecer nesse espaço intermediário, onde nada está resolvido, mas tudo é visto com mais clareza, e essa clareza, embora incomoda, era também irreversível, e assim a guerra das panelas seguia, não mais como um confronto ruidoso, mas como um pano de fundo constante. Um lembrete silencioso de que certas batalhas não se encerram com acordos ou almoços comunitários, apenas mudam de forma, acompanhando o cotidiano, exigindo atenção contínua e a disposição de não se refugiar na ilusão confortável de que tudo voltou a ser como antes. O 9º capítulo começou num amanhecer pesado, em que o sol parecia hesitar antes de tocar os telhados do bairro, como se até ele estivesse cansado da guerra silenciosa que fervilhava dentro de cada cozinha, e nesse clima espesso Dona Etelvina acordou com o som metálico de uma panela rolando sozinha pelo chão, um barulho seco e absurdo que ecoou pela casa como um aviso, fazendo-a lembrar imediatamente de tudo o que vinha acontecendo desde que as panelas tinham deixado de ser apenas utensílios e se transformado em símbolos, armas e testemunhas de ressentimentos antigos, e enquanto ela caminhava lentamente até a cozinha, sentindo o frio do piso subir pelos pés, pensava que talvez aquela guerra tivesse ultrapassado um ponto de retorno, porque já não se tratava mais de quem cozinhava melhor ou de quem controlava o fogão coletivo do prédio, mas de algo mais profundo, quase ancestral, ligado à necessidade de ser ouvido num lugar onde ninguém realmente escutava ninguém, e ao entrar na cozinha ela viu a panela amassada no centro do chão, como um corpo depois de uma briga, e nesse instante lembrou da discussão da noite anterior entre Zé do Gás e Mariana, quando ele batera a tampa com força exagerada apenas para provocar, e ela respondera batendo outra panela ainda mais alto, criando uma cacofonia que fizera os vizinhos se recolherem, cada um escolhendo um lado em silêncio. E a Telvina percebeu que aquela panela caída era um recado, talvez um desafio, talvez um pedido de atenção. E decidiu não pegá-la imediatamente, deixando-a ali enquanto preparava o café,
como se ignorar o objeto fosse uma forma de resistência, mas o barulho dos primeiros passos no corredor anunciou que o dia não permitiria fingimentos, pois logo surgiram vozes cruzadas, cochichos tensos, e o rumor de que na noite seguinte haveria um panelaço coletivo, algo maior, mais organizado. Como se a guerra estivesse finalmente assumindo uma forma declarada, e essa ideia espalhou-se rápido, passando de boca em boca, subindo escadas, entrando pelas janelas abertas, misturando-se ao cheiro de alho refogado e café forte, e cada morador interpretava a notícia à sua maneira, alguns com entusiasmo quase infantil, outros com medo real de que aquilo acabasse em algo que ninguém poderia controlar, e no meio desse turbilhão estava Pedro, que observava tudo da varanda do terceiro andar, lembrando-se de quando criança batia panelas apenas para brincar, sem imaginar que um dia aquele gesto simples se tornaria um ato político, quase revolucionário, e ele pensava na ironia disso enquanto via Dona Célia ensaiar batidas rítmicas, como se estivesse treinando para uma apresentação, e mais abaixo, seu Aníbal limpava cuidadosamente uma panela antiga, herdada da mãe, dizendo que aquela seria sua arma final, porque carregava a história da família, e assim, ao longo do dia, o bairro inteiro parecia vibrar numa frequência metálica invisível, cada som amplificado pela expectativa, e à tarde, quando o calor apertou, as discussões começaram a ganhar outro tom, menos brincalhão, mais agressivo, com acusações sobre quem havia iniciado tudo, sobre quem se beneficiava do caos, e sobre quem tentava posar de neutro enquanto secretamente escolhia um lado, e foi nesse clima que Mariana decidiu reunir algumas pessoas na sua cozinha, propondo uma espécie de conselho improvisado para tentar estabelecer regras, limites, talvez até um cessar-fogo, mas a simples ideia de regras numa guerra tão emocional provocou risadas nervosas e olhares desconfiados, e alguém comentou que guerra não se regula, explode, e essa frase ficou ecoando na cabeça de Mariana enquanto ela observava as panelas alinhadas sobre a pia, brilhando como soldados prontos para o combate, e ao mesmo tempo ela sentia uma tristeza estranha, porque tudo aquilo nascera de pequenas frustrações diárias, de pratos mal lavados, de barulhos fora de hora, de silêncios acumulados, e agora ameaçava engolir o pouco de convivência que ainda existia, e quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho, o bairro parecia prender a respiração, esperando a noite, esperando o barulho, esperando o confronto, e Dona Etelvina, sentada na sala, segurava a panela amassada no colo, passando os dedos pelas marcas como se fossem cicatrizes, e pensava que talvez aquela guerra não fosse contra os vizinhos, mas contra o próprio vazio que cada um carregava. E quando o primeiro toque metálico da noite soou, seco e decidido, vindo de algum apartamento distante, ela fechou os olhos, porque sabia que depois daquele som nada mais seria como antes, e as batidas começaram a se multiplicar, criando um ritmo caótico que atravessava paredes, invadia corpos, despertava memórias e raivas, e pessoas que nunca tinham se falado agora se comunicavam através do som, respondendo, provocando, desafiando. E no meio do barulho alguém gritou algo ininteligível, e outro respondeu com mais força, e Pedro sentiu um arrepio ao perceber que aquela guerra das panelas já não precisava mais de palavras, porque o som dizia tudo, e enquanto isso, no fundo do corredor, uma criança observava tudo em silêncio, segurando uma pequena panela de brinquedo, talvez aprendendo ali, naquele instante, que o mundo dos adultos também se resolve, ou se complica, a golpes de metal e orgulho, e quando a noite finalmente avançou, deixando o bairro exausto e rouco de tanto barulho, restou um silêncio pesado, quase constrangedor, como depois de uma discussão familiar. E nesse silêncio cada um se perguntou, ainda que não admitisse, o que viria a seguir, porque a guerra tinha sido declarada, e agora não bastava mais fingir que era só brincadeira, e Dona Etelvina, antes de dormir, colocou a panela amassada de volta na prateleira, não como sinal de rendição, mas como lembrança de que toda guerra começa com algo pequeno, e termina de um jeito que ninguém consegue prever. O 10º capítulo nasceu de um silêncio estranho, quase ofensivo, que se instalou no bairro na manhã seguinte ao grande panelaço, um silêncio tão denso que parecia fazer mais barulho do que as batidas da noite anterior, e foi nesse vácuo sonoro que os moradores acordaram com a sensação incômoda de terem ido longe demais, ainda que nenhum deles estivesse disposto a admitir isso em voz alta, porque a guerra das panelas já não era apenas um acontecimento coletivo, mas uma extensão do orgulho individual de cada um, e Dona Etelvina percebeu isso logo cedo ao abrir a janela e notar que ninguém se cumprimentava, que os olhares eram rápidos, desconfiados, como se cada vizinho carregasse uma panela invisível pronta para ser erguida a qualquer momento, e enquanto ela preparava o café, o cheiro amargo espalhando-se pela cozinha, pensava que aquele silêncio não era paz, mas preparação. Uma pausa estratégica antes do próximo ataque, e no outro lado do prédio Mariana também sentia essa tensão pairando no ar, como eletricidade antes da tempestade, lembrando-se de cada rosto na noite anterior, de cada ritmo diferente, de cada batida agressiva que parecia dizer mais do que qualquer discussão verbal jamais dissera, e isso a incomodava profundamente, porque ela sempre acreditara que palavras eram mais perigosas do que objetos, mas agora via que o som cru do metal tinha um poder quase primitivo, capaz de unir e dividir ao mesmo tempo, e Pedro, sentado à mesa com o celular desligado, decidiu não sair de casa naquele dia, como se o mundo lá fora estivesse temporariamente suspenso, e ele observava as panelas empilhadas no canto da cozinha com um misto de curiosidade e medo, perguntando-se quando exatamente o utensílio doméstico tinha se transformado em arma simbólica, e se haveria um momento em que tudo aquilo se tornaria ridículo demais para continuar. Mas ao mesmo tempo ele sabia que guerras raramente acabam por vergonha,
e sim por exaustão ou colapso, e essa ideia o acompanhou enquanto o dia avançava lentamente, com o sol subindo preguiçoso e iluminando um bairro que parecia conter a respiração, e à medida que as horas passavam surgiam pequenos gestos que denunciavam que nada estava resolvido, como Dona Célia batendo levemente uma colher na borda da panela ao meio-dia, não para fazer barulho, mas para testar, para provocar. E seu Aníbal respondendo mais tarde com uma batida seca e única, curta como um aviso, e esses sons isolados ecoavam mais forte do que o grande barulho coletivo da noite anterior, porque carregavam intenção, e cada morador interpretava esses sinais de acordo com seus próprios medos e expectativas, criando narrativas internas que só alimentavam ainda mais o conflito, e foi nesse contexto que surgiu o boato de que a administração do prédio pretendia intervir, proibindo qualquer tipo de manifestação sonora. E essa notícia espalhou-se como pólvora, reacendendo a indignação de muitos, que passaram a ver a Guerra das Panelas não apenas como uma disputa interna, mas como um ato de resistência contra uma autoridade abstrata, e essa mudança de perspectiva foi crucial, porque transformou um conflito doméstico em algo maior, quase ideológico, e Mariana percebeu isso ao ouvir alguém dizer no corredor que ninguém tinha o direito de silenciar o som das panelas, porque elas representavam a voz do povo, uma frase exagerada, quase caricata, mas que encontrou eco em vários ouvidos cansados de se sentirem ignorados, e Dona Etelvina. Ouvindo tudo isso à distância, sentiu um aperto no peito, porque lembrava de outras épocas em que barulho também fora usado como forma de protesto, mas sempre com um objetivo claro, enquanto agora tudo parecia difuso, emocional, guiado mais por ressentimento do que por qualquer causa concreta. E à tarde o clima esquentou de vez quando dois vizinhos discutiram no térreo sobre quem tinha batido a panela primeiro na noite anterior, uma discussão que começou quase civilizada, mas rapidamente escalou para acusações pessoais, trazendo à tona histórias antigas, dívidas nunca pagas, favores esquecidos, e nesse momento ficou claro que a Guerra das Panelas era apenas a superfície de algo muito mais profundo, um acúmulo de frustrações que finalmente encontraram uma forma de se manifestar, e Pedro, observando tudo de longe, teve a estranha sensação de estar assistindo a uma peça de teatro mal ensaiada, em que todos sabiam suas falas de cor, mas ninguém entendia realmente o enredo, e quando a discussão foi interrompida por alguém batendo uma panela com força desnecessária, o som metálico cortou o ar como um grito, e nesse instante todos souberam que aquela noite não seria silenciosa, que o silêncio da manhã tinha sido apenas um intervalo, e ao anoitecer o bairro começou a se preparar de forma quase ritualística, com pessoas limpando panelas, escolhendo colheres, testando sons, como se estivessem afinando instrumentos antes de um concerto caótico, e Dona Etelvina observava tudo com um olhar cansado, lembrando-se de como no passado o barulho das panelas significava apenas comida pronta, reunião, família, e agora simbolizava divisão, e ela se perguntava se ainda era possível resgatar algum sentido positivo daquele gesto, ou se a guerra já tinha ido longe demais, e quando a primeira batida da noite soou, seguida por outra e mais outra, formando um coro desordenado, ela sentiu que algo tinha mudado, porque o barulho daquela noite não era tão intenso quanto o da anterior, mas era mais raivoso, mais focado, como se cada batida carregasse um endereço específico, um alvo invisível, e as pessoas não batiam mais para serem ouvidas, mas para calar o outro, e essa diferença sutil transformava tudo, criando um clima quase opressivo, em que o som não libertava, mas aprisionava, e no meio disso Mariana percebeu que alguns moradores já não participavam, observando em silêncio, talvez cansados, talvez assustados, talvez começando a questionar o sentido daquela guerra, e essa divisão interna começou a rachar o movimento, criando grupos, alianças frágeis, suspeitas, e Pedro sentiu que o bairro estava à beira de um ponto de ruptura, porque quando até o barulho perde o consenso, resta apenas o vazio, e quando a noite avançou e as batidas diminuíram, deixando para trás um eco irregular, quase triste, o silêncio que se seguiu foi diferente do da manhã, não carregava expectativa, mas desgaste, e nesse silêncio pesado cada morador se recolheu com seus próprios pensamentos, perguntando-se se ainda valia a pena continuar, se aquela guerra das panelas realmente dizia algo sobre justiça, ou se tinha-se transformado apenas em mais uma forma de violência cotidiana, e Dona Etelvina, deitada na cama, ouviu o último eco distante de metal e fechou os olhos com a sensação de que algo estava prestes a mudar, não porque alguém tivesse vencido, mas porque todos começavam, ainda que relutantemente, a perceber o custo daquela guerra, e no fundo de cada cozinha, sobre cada fogão. As panelas descansavam, silenciosas por enquanto, aguardando o próximo capítulo de uma história que já tinha escapado do controle de quem a iniciara. O 11º capítulo começou com uma sensação coletiva de ressaca emocional, como se o bairro inteiro tivesse passado a noite em claro não apenas pelo barulho, mas pelo peso do que estava sendo construído dia após dia, e logo pela manhã era possível perceber que algo havia se deslocado internamente em cada morador, porque as panelas permaneciam onde sempre estiveram, sobre os fogões e nas prateleiras, mas já não pareciam objetos neutros, e sim lembranças silenciosas de escolhas feitas no calor da raiva, e Dona Etelvina, ao abrir a porta para pegar o jornal, notou que o corredor estava limpo demais, quase cerimonioso, como se todos estivessem tentando apagar os vestígios da noite anterior, e essa limpeza excessiva lhe pareceu suspeita, pois não era sinal de paz, mas de contenção, e enquanto ela voltava para dentro, lembrou-se de uma frase antiga que dizia que quando o barulho cessa abruptamente, é porque algo está sendo decidido em silêncio, e essa ideia a acompanhou durante
Todo o dia, assim como acompanhou Mariana, que passou a manhã inteira tentando se concentrar no trabalho, mas falhava repetidamente, porque cada ruído doméstico, o tilintar de um talher, o fechar de uma porta, parecia carregar uma ameaça implícita, e ela se perguntava quando exatamente o cotidiano tinha se tornado um campo minado emocional, em que qualquer gesto banal poderia ser interpretado como provocação, e Pedro, por sua vez, decidiu sair de casa e caminhar pelo bairro, numa tentativa quase desesperada de sentir normalidade, mas ao passar pelas pessoas percebeu que todos carregavam uma tensão semelhante, um cuidado exagerado nos movimentos, como se estivessem ensaiando uma versão mais controlada de si mesmos, e foi durante essa caminhada que ele ouviu, pela primeira vez, alguém falar em Vitória, dizendo que o silêncio daquela manhã era prova de que o panelaço tinha surtido efeito. E essa palavra incomodou Pedro profundamente, porque ele não conseguia identificar quem exatamente tinha sido derrotado, e mais ainda, o que se ganhava com isso, e essa dúvida parecia ecoar em vários outros moradores, ainda que poucos tivessem coragem de verbalizá-la, e ao longo da manhã começaram a surgir pequenas reuniões improvisadas nos apartamentos, conversas em voz baixa, planos mal definidos sobre os próximos passos, e a guerra das panelas, que até então tinha sido marcada pelo impulso e pela reação imediata, começava a ganhar contornos mais estratégicos, o que paradoxalmente a tornava mais perigosa, porque deixava de ser apenas um desabafo coletivo e passava a ser um instrumento de pressão deliberada, e Dona Etelvina percebeu isso quando ouviu, através da parede fina, um vizinho dizendo que daquela vez o barulho precisava ter horário, coordenação, impacto máximo, e essa fala gelou seu sangue, porque transformava o caos em método. E ela se lembrou de quantas vezes na história grandes conflitos começaram exatamente assim, com pessoas comuns organizando pequenas ações que, somadas, se tornavam imparáveis, e à tarde, o clima de contenção começou a rachar novamente, quando Dona Célia, conhecida por sua postura mais inflamável, decidiu testar os limites e bateu uma panela de forma isolada, curta, quase sarcástica, e esse som atravessou o prédio como uma faísca, provocando reações imediatas, olhares surgindo nas janelas, corpos se inclinando para fora dos apartamentos, e embora ninguém respondesse de imediato, ficou claro que o silêncio já não era unanimidade, e Mariana, ao ouvir aquela batida solitária, sentiu uma mistura de irritação e alívio, porque de alguma forma aquele gesto confirmava que a tensão ainda estava ali, latente, e que ignorá-la não a faria desaparecer, e foi nesse momento que ela teve a ideia, talvez ingênua, talvez desesperada, de tentar falar diretamente com os vizinhos mais envolvidos, propondo uma conversa aberta, sem panelas, sem barulho, apenas palavras, e essa ideia parecia quase revolucionária num contexto em que o som tinha se tornado a principal linguagem, e quando ela comentou isso com Pedro, ele respondeu com um sorriso cansado, dizendo que palavras exigiam escuta, algo que parecia escasso naquele prédio, mas ainda assim concordou em ajudar, e juntos eles começaram a convidar algumas pessoas para uma reunião informal no pátio, e a reação foi mista, alguns aceitaram por curiosidade, outros recusaram por desconfiança, e houve quem interpretasse o convite como provocação, o que só demonstrava o quão frágil estava qualquer tentativa de diálogo, e Dona Etelvina, ao ser convidada, aceitou imediatamente, não porque acreditasse muito no sucesso da iniciativa, mas porque sentia que precisava estar presente, como testemunha, como memória viva de um tempo em que conflitos ainda eram resolvidos olhando nos olhos, e quando o final da tarde chegou, o pátio começou a se encher lentamente, pessoas se posicionando em círculos imperfeitos, mantendo uma distância cautelosa umas das outras, como se o simples fato de estarem ali já fosse um risco, e o silêncio que se instalou naquele espaço aberto era diferente de todos os outros silêncios anteriores, não era tenso nem estratégico, mas expectante, e Mariana foi a primeira a falar, com a voz um pouco trêmula, dizendo que talvez fosse hora de entender porque tudo aquilo tinha começado, e essa pergunta simples pareceu desarmar alguns, enquanto outros reagiram com ironia, dizendo que não havia mais o que entender, que a guerra já estava em curso, e essa divisão ficou evidente quando Dona Célia interrompeu dizendo que ninguém queria conversa, que o barulho era a única coisa que tinha funcionado, e nesse instante seu Aníbal, até então calado, falou com uma calma surpreendente, dizendo que funcionado para quê, exatamente, e essa pergunta caiu no pátio como um objeto pesado, porque ninguém soube responder de imediato. E o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer panela batendo, e Dona Etelvina sentiu um nó na garganta, porque via ali pessoas comuns confrontadas com o vazio de suas próprias ações, e embora a conversa não tenha se transformado num acordo, nem mesmo numa trégua formal, algo havia mudado naquele momento, porque pela primeira vez desde o início da Guerra das Panelas, as pessoas tinham parado para ouvir, ainda que brevemente, e quando a noite caiu, não houve panelaço imediato, apenas um silêncio prolongado, quase respeitoso, que parecia perguntar a cada morador se realmente queria continuar daquele jeito, e Pedro, sentado no parapeito da janela, percebeu que o som mais alto daquela noite era o dos próprios pensamentos, e isso assustou mais do que qualquer batida metálica, e embora ninguém soubesse dizer se a guerra estava perto do fim ou apenas entrando numa nova fase, ficou claro que o capítulo seguinte não seria apenas sobre barulho, mas sobre escolhas, porque depois de se olhar no espelho coletivo do pátio, já não era possível fingir que tudo não passava de brincadeira,
E enquanto as panelas permaneciam imóveis, refletindo a luz fraca das cozinhas, o bairro inteiro parecia suspenso num momento decisivo, em que tanto a paz quanto o conflito definitivo eram possibilidades reais, aguardando apenas o próximo gesto. O 12º capítulo se abriu num estado de suspensão quase irreal, como se o bairro tivesse sido colocado em pausa depois da reunião no pátio, e esse intervalo estranho fez com que cada morador acordasse com a sensação de estar vivendo o dia seguinte a algo importante demais para ser ignorado, mas indefinido demais para ser compreendido, e Dona Etelvina sentiu isso logo ao acordar, quando o silêncio da casa não parecia mais uma ameaça nem uma estratégia, mas um espaço vazio que precisava ser preenchido com alguma decisão, e enquanto ela preparava o café, o som suave da colher girando na xícara lhe pareceu quase indecente, como se até aquele ruído mínimo pudesse despertar novamente a fúria coletiva, e ela percebeu que a guerra das panelas tinha deixado marcas invisíveis, porque agora todos os sons eram avaliados, pesados, interpretados, e nada mais era apenas o que parecia ser. E do outro lado do prédio Mariana passou longos minutos sentada à mesa, olhando para as mãos. Lembrando-se das palavras ditas no pátio, das perguntas que ficaram sem resposta, e sobretudo do olhar de algumas pessoas quando foram confrontadas com o vazio do próprio barulho, e aquilo a perturbava profundamente, porque ela sentia que tinha tocado em algo frágil, uma espécie de ferida coletiva que ninguém queria admitir, e Pedro, ao sair para trabalhar, notou que as pessoas se cumprimentavam novamente, mas de forma mecânica, como se estivessem seguindo um roteiro mínimo de civilidade, e esses gestos automáticos lhe pareceram mais inquietantes do que os conflitos abertos, porque indicavam um desejo de normalidade que ainda não tinha base real, e à medida que o dia avançava, pequenos acontecimentos começaram a testar esse equilíbrio frágil, como o som de uma panela caindo acidentalmente no apartamento do primeiro andar, um acidente banal que provocou uma reação imediata no prédio inteiro, com portas se abrindo, cabeças surgindo nos corredores, corações acelerando, e quando ficou claro que tinha sido apenas um descuido, houve um riso nervoso coletivo, seguido por um silêncio constrangido, e esse episódio aparentemente insignificante revelou o quanto todos estavam no limite, prontos para interpretar qualquer ruído como um sinal de retomada da guerra, e Dona Etelvina, observando isso da porta, pensou que aquele estado de alerta constante era talvez o maior dano causado pelo conflito, porque roubava das pessoas a possibilidade de relaxar, de confiar, de simplesmente existir sem vigilância emocional, e essa percepção a deixou cansada de um jeito profundo, não físico, mas existencial, e ela se perguntou quanto tempo um grupo de pessoas poderia viver assim antes de se quebrar de vez, e ao longo da tarde começaram a circular rumores de que alguns moradores estavam pensando em se mudar, cansados da tensão, incapazes de imaginar um futuro naquele ambiente carregado. E essa ideia atingiu o bairro como um golpe silencioso, porque até então a guerra das panelas tinha sido encarada como algo temporário, um episódio intenso, mas passageiro, e a possibilidade de separação definitiva revelou o custo real de tudo aquilo, e Mariana ouviu esse boato com um aperto no peito, porque percebia que o conflito tinha ultrapassado o campo simbólico e começava a produzir consequências concretas, e ela se sentiu parcialmente responsável, não por ter iniciado a guerra, mas por ter acreditado, em algum momento, que o barulho poderia resolver o que as palavras não tinham conseguido, e Pedro, ao voltar para casa no fim do dia, encontrou seu Aníbal sentado no banco do pátio, segurando a velha panela herdada da mãe, e ao se aproximar, ouviu o homem dizer que estava pensando em guardá-la definitivamente, não porque tivesse perdido a vontade de lutar, mas porque não queria que aquele objeto, carregado de memória afetiva, fosse lembrado apenas como instrumento de raiva. E essa fala marcou Pedro profundamente, porque evidenciava uma mudança sutil, mas significativa, na forma como alguns moradores começavam a reinterpretar a guerra, não mais como ato de afirmação, mas como ameaça às próprias histórias pessoais, e enquanto conversavam, o som distante de uma panela sendo testada ecoou de algum apartamento, um som breve, quase tímido, que não chegou a se transformar em coro, mas foi suficiente para reacender a inquietação, e Dona Célia, visivelmente irritada, apareceu na janela dizendo que aquilo era provocação, que alguém estava brincando com o limite, e essa acusação encontrou apoio imediato em alguns, enquanto outros pediram calma, revelando uma divisão cada vez mais clara entre os que queriam retomar o confronto e os que desejavam encerrar o ciclo, e essa divisão começou a ganhar contornos quase ideológicos, com discursos sobre dignidade, respeito, silêncio imposto, liberdade de expressão sonora. E tudo isso parecia desproporcional quando comparado ao objeto central do conflito, simples panelas domésticas, e Dona Etelvina, ao ouvir essas discussões, sentiu uma tristeza profunda, porque via pessoas inteligentes, sensíveis, reduzindo questões complexas de convivência a slogans improvisados, e ela se lembrou de outras épocas em que o barulho também tinha sido usado como forma de protesto legítimo, mas sempre acompanhado de um horizonte claro, enquanto ali o horizonte parecia cada vez mais nebuloso, e quando a noite caiu, trazendo consigo o risco de um novo panelaço, o bairro inteiro entrou num estado de expectativa contida. Janelas abertas, luzes acesas, panelas posicionadas, mas ninguém ousava ser o primeiro a bater, como se todos estivessem esperando um sinal externo que justificasse a retomada do conflito, e esse impasse criou um silêncio quase insuportável, mais pesado do que qualquer barulho, porque obrigava cada morador a confrontar a própria vontade. E Mariana sentiu o coração acelerar ao perceber que tinha uma panela na mão, sem lembrar exatamente quando a tinha pegado, e esse gesto automático a assustou.
porque mostrava o quanto o conflito já tinha se infiltrado nos corpos, nos reflexos, e Pedro, observando o prédio iluminado como um tabuleiro de jogo, teve a clara sensação de que estavam todos presos numa armadilha emocional construída coletivamente, e que sair dela exigiria um gesto de coragem diferente daquele que tinham demonstrado até então, não o gesto ruidoso da batida, mas o gesto silencioso da renúncia, e foi nesse momento que Dona Etelvina tomou uma decisão inesperada, abriu a janela. E colocou a sua panela amassada do lado de fora, não para bater, mas para deixá-la visível, imóvel, como um símbolo de tudo o que tinha acontecido, e esse ato simples chamou a atenção, porque rompia com a lógica vigente, não era ataque nem defesa, mas exposição, e algumas pessoas olharam com curiosidade, outras com desdém, mas ninguém conseguiu ignorar completamente, e aos poucos outras janelas começaram a exibir panelas imóveis, apoiadas nos parapeitos, como se o bairro estivesse criando uma nova linguagem silenciosa, uma espécie de memorial improvisado da Guerra das Panelas, e embora nem todos tenham aderido, o efeito foi imediato, porque deslocou o foco do som para a imagem, do confronto para a contemplação, e naquela noite não houve panelaço, apenas o brilho opaco do metal refletindo a luz das cozinhas, e esse silêncio visual foi talvez mais poderoso do que qualquer barulho anterior, porque obrigava cada um a olhar diretamente para o objeto do conflito e para o que ele tinha-se tornado, e enquanto se preparavam para dormir, muitos moradores sentiram um cansaço diferente, não o cansaço da luta, mas o cansaço de sustentar uma narrativa que já não convencia nem a si mesmos, e embora ninguém declarasse oficialmente o fim da guerra, ficou claro que algo tinha mudado profundamente, porque a violência sonora tinha sido substituída por uma pausa reflexiva. E essa pausa carregava tanto a promessa de reconciliação quanto o risco de frustração acumulada, e Dona Etelvina, ao apagar a luz, sentiu uma estranha mistura de alívio e medo, porque sabia que silêncios também podem ser quebrados, mas naquela noite, pelo menos naquela noite, o bairro dormiu sob o peso de uma pergunta silenciosa, talvez a mais importante de todas. Se depois de tudo aquilo ainda seria possível voltar a ouvir o som das panelas apenas como sinal de comida pronta e não como eco de uma guerra que quase destruiu a convivência. O 13º capítulo começou com uma manhã que parecia enganadoramente comum, dessas em que o céu está limpo demais e o ar calmo demais para um bairro que atravessara uma guerra doméstica feita de metal, orgulho e ressentimento, e foi justamente essa normalidade aparente que causou estranhamento, porque ninguém acreditava de fato que tudo tivesse terminado. E Dona Etelvina percebeu isso ao acordar e notar que sua panela ainda estava no parapeito da janela, imóvel, refletindo a luz suave do sol, e ao vê-la ali sentiu um misto de orgulho silencioso e temor, porque aquele gesto simples tinha provocado algo maior do que ela imaginara, mas também a colocara numa posição delicada, quase simbólica demais para alguém que sempre preferira passar despercebida, e enquanto preparava o café, escutando o borbulhar discreto da água, pensava se aquele silêncio visual criado na noite anterior seria suficiente para sustentar uma mudança real ou se não passava de um intervalo poético antes de um retorno ainda mais violento do barulho, e no apartamento de Mariana o dia também começou com essa sensação ambígua, porque ela acordou com a lembrança clara das panelas alinhadas nas janelas, como uma exposição improvisada, e isso a emocionou de um jeito inesperado, pois pela primeira vez desde o início da Guerra das Panelas ela sentiu que havia surgido uma linguagem alternativa, algo que não dependia de confronto direto, e mesmo assim, ao se levantar, notou que suas mãos ainda buscavam automaticamente a panela, como se o corpo não tivesse acompanhado o ritmo da reflexão, e esse descompasso entre pensamento e gesto a deixou inquieta, e Pedro, ao sair para trabalhar, caminhou pelo corredor observando as portas fechadas, as janelas parcialmente abertas, as panelas ainda expostas em alguns apartamentos e ausentes em outros, e essa assimetria lhe pareceu um retrato fiel do estado do bairro, suspenso entre o desejo de encerrar o conflito e a incapacidade de abandoná-lo completamente, e ao longo da manhã começaram a surgir comentários baixos, quase sussurros, sobre o gesto de Dona Etelvina, alguns elogiando a coragem, outros ironizando, dizendo que aquilo não resolvia nada, e esses comentários revelavam que a Guerra das Panelas tinha entrado numa fase mais sutil, menos ruidosa, mas talvez mais complexa, porque agora o conflito se deslocava para o campo da interpretação, do significado, de quem controlava a narrativa do que estava acontecendo, e Dona Célia, conhecida por não tolerar ambiguidades, foi uma das primeiras a reagir abertamente, dizendo em voz alta no corredor que aquilo era teatro, que colocar panela na janela não apagava injustiças nem calava vozes, e essa fala encontrou eco em alguns moradores que ainda se sentiam legitimados pelo barulho, e ao mesmo tempo provocou desconforto em outros, que começaram a perceber que insistir na guerra poderia significar assumir um papel que já não combinava com o cansaço geral, e Dona Etelvina ouviu esses comentários com uma calma surpreendente, talvez porque já tivesse aceitado que qualquer gesto, mesmo o mais simples, seria inevitavelmente interpretado de formas contraditórias, e essa aceitação lhe trouxe uma serenidade estranha, quase libertadora, e à tarde o bairro foi sacudido por uma notícia inesperada. A administração do prédio marcara uma assembleia extraordinária para discutir oficialmente os acontecimentos das últimas semanas, incluindo possíveis sanções e novas regras de convivência, e essa notícia reacendeu tensões adormecidas, porque muitos moradores viram na assembleia uma ameaça direta à liberdade que tinham reivindicado com o barulho, enquanto outros a encararam como a única saída institucional possível para encerrar o conflito, e Mariana recebeu a notícia com apreensão,
porque sabia que assembleias raramente resolvem conflitos emocionais, e frequentemente apenas cristalizam posições, mas ao mesmo tempo sentia que ignorar aquela instância formal seria desperdiçar uma oportunidade de canalizar o desgaste coletivo para algo menos destrutivo, e Pedro, ao ouvir a novidade, teve a impressão de que a guerra das panelas estava prestes a ser traduzida em linguagem burocrática, algo que sempre gera frustração, porque transforma experiências vividas em atas, votos e regulamentos. E ao longo do dia os moradores começaram a se preparar para essa assembleia como se fosse mais uma batalha, ensaiando discursos, alinhando aliados, revivendo episódios passados com uma seletividade conveniente, e nesse clima Dona Etelvina percebeu que o gesto das panelas nas janelas tinha sido um ponto de inflexão, mas não um desfecho, porque agora o conflito exigia outro tipo de enfrentamento, menos instintivo e mais consciente, e isso assustava muita gente, porque obrigava a assumir responsabilidade pelas próprias posições. E quando a noite caiu, o bairro estava novamente iluminado, mas de forma diferente, não pela expectativa de barulho, e sim pela antecipação do confronto verbal que viria no dia seguinte, e algumas panelas ainda permaneciam expostas, outras haviam sido recolhidas discretamente, como se seus donos não quisessem mais ser associados a nenhum dos lados de forma explícita, e esse recolhimento silencioso era, por si só, um comentário poderoso sobre o desgaste do conflito, e Mariana, sentada na sala, começou a escrever algumas anotações para a Assembleia, tentando organizar seus pensamentos, mas percebeu que qualquer tentativa de síntese parecia pobre diante da complexidade do que tinham vivido, porque a guerra das panelas não era apenas sobre barulho, mas sobre invisibilidade, ressentimento, desejo de reconhecimento, e sobretudo sobre a dificuldade de viver juntos sem explodir, e Pedro, refletindo sobre tudo isso, lembrou-se de como no início tudo parecia quase divertido, uma espécie de catarse coletiva, e como aos poucos aquilo tinha-se tornado pesado, sufocante, e essa lembrança lhe causou vergonha, porque percebeu o quanto tinha-se deixado levar pela energia do grupo sem questionar o destino final daquela energia, e Dona Etelvina, antes de dormir, retirou a panela do parapeito e a colocou novamente na prateleira, não como sinal de recuo, mas como reconhecimento de que o símbolo já tinha cumprido seu papel, e ao fazê-lo sentiu uma pontada de medo, porque retirar o símbolo significava devolver a responsabilidade às pessoas, sem intermediários visuais, e naquela noite o bairro dormiu inquieto, sabendo que o silêncio não era mais apenas uma pausa, mas a antecâmara de um confronto decisivo, não de panelas, mas de palavras, e embora ninguém soubesse exatamente o que esperar da Assembleia, havia uma sensação difusa de que depois dela nada poderia continuar exatamente como antes, porque a guerra das panelas tinha exposto fissuras profundas. E agora a escolha era entre tentar repará-las ou aceitar que algumas relações tinham sido definitivamente quebradas, e enquanto os moradores se reviravam na cama, cada um ensaiando mentalmente o que diria, o que esconderia, o que acusaria ou confessaria, as panelas descansavam silenciosas, talvez aliviadas por não serem convocadas naquela noite, mas ainda carregando o peso simbólico de tudo o que tinham provocado, e assim o 13º capítulo se encerrou não com barulho nem com silêncio absoluto, mas com uma expectativa pesada, coletiva, que pairava sobre o prédio como uma nuvem baixa, anunciando que o verdadeiro desfecho da guerra não seria decidido a golpes de metal, mas na capacidade, ou incapacidade, de cada um assumir o que aquela guerra revelara sobre si mesmo e sobre os outros. O 14º capítulo começou no dia da Assembleia Extraordinária, e desde as primeiras horas da manhã o prédio parecia respirar de forma diferente, como se cada parede, cada escada e cada corredor soubesse que algo definitivo estava prestes a acontecer, e Dona Etelvina acordou antes do despertador com uma sensação de peso no peito, não exatamente medo, mas a consciência clara de que aquele encontro iria obrigar todos a abandonar o conforto do ruído e encarar a exposição crua das palavras, e enquanto se arrumava com cuidado excessivo, escolhendo roupas simples, mas dignas, pensava que nunca imaginara que uma panela amassada pudesse levá-la a um momento tão carregado de significado coletivo, e no apartamento de Mariana o clima era semelhante, embora mais inquieto, porque ela relia as anotações feitas na noite anterior e sentia que nenhuma delas dava conta da complexidade do que queria dizer, já que transformar semanas de tensão, orgulho ferido e barulho ensurdecedor em frases claras parecia uma tarefa quase impossível, e Pedro, por sua vez, decidiu não levar nenhuma anotação, confiando apenas na própria experiência, acreditando que talvez a honestidade improvisada fosse mais eficaz do que qualquer discurso ensaiado, e quando os moradores começaram a descer para o salão comum, o ambiente se encheu de uma mistura estranha de formalidade e nervosismo. Pessoas que mal se cumprimentavam agora se sentavam lado a lado, evitando contato visual, enquanto cochichos atravessavam o espaço como correntes subterrâneas, e no centro da sala a mesa da administração parecia pequena demais para conter o peso simbólico daquela reunião, e quando o síndico iniciou a assembleia com um tom neutro, quase burocrático, falando sobre normas, reclamações registradas e a necessidade de preservar a convivência, ficou evidente que aquela linguagem fria não alcançava o cerne do problema, e isso gerou uma impaciência visível, corpos se mexendo nas cadeiras, respirações pesadas, como se todos estivessem esperando o momento em que alguém quebraria o protocolo e falaria do que realmente importava, e esse momento chegou quando Dona Célia pediu a palavra, levantando-se com um gesto brusco e dizendo que estava cansada de fingir que aquilo tudo tinha sido exagero, afirmando que as panelas tinham sido a única forma de serem ouvidos, que o barulho era a resposta ao silêncio imposto por anos de descaso,
E enquanto ela falava, algumas cabeças balançavam em concordância, outras em reprovação. E o salão parecia-se dividir novamente, não por linhas claras, mas por emoções mal resolvidas, e quando Dona Célia terminou, houve um silêncio pesado, até que seu Aníbal se levantou lentamente, segurando a mesma panela antiga que herdara da mãe, e ao colocá-la cuidadosamente no chão, diante de todos, disse com voz baixa, porém firme, que aquela panela tinha alimentado gerações e que ele se recusava a lembrar dela apenas como instrumento de guerra, e essa fala simples, quase doméstica, provocou um impacto inesperado, porque deslocou o foco da discussão do direito de fazer barulho para o sentido do que estava sendo destruído no processo, e nesse instante Dona Etelvina sentiu que precisava falar, e ao se levantar percebeu que suas mãos tremiam levemente, mas ainda assim contou como tinha visto a guerra nascer de pequenos incomodos, crescer em ritmo e intensidade, e quase engolir a capacidade de olhar o outro sem suspeita, e quando mencionou a panela amassada que guardava como lembrança daquele período, não como troféu, mas como cicatriz, o salão inteiro pareceu-se inclinar para ouvir, e Mariana, ouvindo aquilo, sentiu um nó na garganta, porque reconhecia em cada palavra a própria trajetória emocional, e quando finalmente tomou coragem para falar, confessou que no início tinha sentido prazer no barulho, uma sensação de pertencimento, de força coletiva, mas que com o tempo percebeu que estava batendo panelas não para ser ouvida, mas para não ouvir os próprios desconfortos, e essa confissão gerou murmúrios, porque expunha algo que muitos sentiam, mas não tinham coragem de admitir, e Pedro, ao falar em seguida, resumiu a experiência dizendo que a guerra das panelas tinha revelado o quanto todos estavam famintos por reconhecimento, e que talvez o maior erro tivesse sido transformar esse desejo legítimo em confronto permanente, e à medida que mais pessoas se manifestavam, ficou claro que a Assembleia estava se afastando do objetivo inicial de definir punições ou regras rígidas, e se transformando num espaço de catarse controlada, em que histórias antigas vinham à tona, mágoas eram revisitadas, e o barulho, paradoxalmente, era substituído por uma escuta atenta, ainda que dolorosa, e o síndico, percebendo essa mudança, optou por não interromper, talvez entendendo que qualquer decisão administrativa seria vazia sem aquele processo de verbalização coletiva. E ao longo de horas a guerra das panelas foi sendo recontada sob múltiplas perspectivas, algumas contraditórias, outras complementares, revelando que não havia vilões claros nem heróis, apenas pessoas comuns empurradas ao limite por uma convivência desgastada, e quando a Assembleia se aproximava do fim, surgiu a proposta de um acordo informal, não escrito, baseado menos em proibições e mais em compromissos, como o de buscar diálogo antes do confronto, de reconhecer incomodos sem ridicularizá-los, e sobretudo de devolver às panelas seu lugar original, o da cozinha, do alimento, do encontro. E embora nem todos tenham se mostrado plenamente convencidos, houve um consenso silencioso de que continuar a guerra já não fazia sentido, e esse consenso frágil, porém real, marcou o encerramento da reunião, e quando os moradores começaram a se dispersar, o ambiente estava estranho, não leve, mas menos carregado, como depois de uma tempestade que não destrói tudo, mas deixa marcas visíveis, e Dona Etelvina, ao subir as escadas, sentiu um cansaço profundo, mas também uma serenidade inesperada. Porque sabia que tinha feito o que estava ao seu alcance, e Mariana caminhava com passos lentos, refletindo sobre como aquele conflito tinha transformado sua percepção de comunidade, e Pedro, ao chegar em casa, olhou para as panelas na cozinha e pela primeira vez em muito tempo não sentiu vontade nem de escondê-las nem de usá-las como símbolo, apenas como objetos comuns. E naquela noite o prédio estava silencioso, não por medo nem por estratégia, mas por exaustão compartilhada, e esse silêncio parecia mais honesto do que todos os anteriores, porque não prometia nada além de um descanso temporário, e enquanto as luzes iam se apagando, cada morador carregava consigo a consciência de que a guerra das panelas não terminara com vencedores ou derrotados, mas com uma compreensão dolorosa de que viver junto exige mais do que fazer barulho, exige disposição para ouvir, para ceder e para conviver com diferenças sem transformá-las imediatamente em conflito, e ainda que ninguém soubesse. Aquele aprendizado resistiria ao tempo e às próximas tensões inevitáveis, havia uma sensação difusa de que algo essencial tinha sido dito, algo que não poderia ser completamente esquecido, e assim o 14º capítulo se encerrou como uma espécie de pós-batalha emocional, em que o campo estava silencioso, coberto de restos invisíveis, e o futuro permanecia incerto, mas ao menos pela primeira vez desde o início da guerra, esse futuro parecia aberto à possibilidade de reconstrução, ainda que lenta e imperfeita.